Bom, boa noite. Hoje a gente vai conversar com a Fernanda Daltro. Oi, Fê. Tudo bom? Tudo bem? Como é que você Deixa tá? eu botar que o panelaço aqui começou. Começou já? Daqui. Provavelmente aqui também vai ter. Bom, pelo menos no período de início aí da quarentena, da panelaço, o tempo inteiro aqui. É, Marca o horário pelo panelaço. 8h30, exatamente, não. opa, tá na hora do jornal. E você sabe que além disso, a gente já houve no meio da tarde, quando aconteceu a questão do ministro da Saúde ter saído, ou Sim, exatamente. E a gente ficou sabendo pelo panelaço pelo aqui. panelaço, eu também. Várias coisas eu fico Impressionante. assim, opa, aconteceu alguma coisa. Mas, Fê, desde já eu queria te agradecer, na verdade. É um prazer conversar contigo aqui. E acho que, bom, pelo menos quem está assistindo, quem vai assistir, vai aprender bastante, porque desde que a gente se conhece, eu tenho aprendido muito com desde tua postura para com a defesa dos mares, e eu acho que é muito interessante e importante que todo mundo saiba o teu caminho, o teu caminhar. Acho que uma mulher tão incrível e inspiradora que a gente precisa elucidar essas parcerias e esses profissionais aí como você. Queria te agradecer então desde já. Essa é a terceira live que a gente está fazendo, que é a Infinito Talks, que eu lancei, né, na Infinito Talks. E como eu te falei antes, a ideia é toda terça-feira fazer uma live com uma mulher e toda quinta-feira com um homem. Isso sendo a gente conseguindo que a agenda de todo mundo seja adequada, Uhum. se adeque para isto. Então, de cara, queria te agradecer de novo e pedir para que você conte um pouco como é que foi esse teu caminhar, na verdade, tua formação, quando que você começou a se preocupar de verdade para com o mar, para com o plástico e a sustentabilidade, como que isso se construiu em você e o caminho que você trilhou, que foi incrível, e a gente conversa no decorrer da conversa. Tá legal. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. É a minha primeira live dessa quarentena. Acho que todo mundo tem que passar por isso, fazer uma live na quarentena. Eu brinco com as minhas amigas, assim, que a gente faz uma call, na verdade, de bagunça, aniversário de alguém. E aí as meninas, porque a gente tá fazendo nossa live. Eu falei, não, gente, live é no Insta. Live é no Insta. Mas é verdade, e é interessante que até estava conversando, teve um webinar aí essa semana passada que eu estava participando, e a gente estava conversando que é interessante, né? Porque tá todo mundo vidrado nisso agora. E acho que, claro, é super bacana para mim, para vocês, para outros profissionais que a gente conversa, porque por mais que a gente esteja restrito em casa, a gente tem chance de permanecer no movimento. Mas é interessante Uhum. como o sistema de internet no Brasil não colapsou com É essa mesmo, quarentena. muito bem Então, notado. assim, as pessoas estão o dia inteiro fazendo videoconferências, fazendo webinários e não colapsou. E não Realmente, eu foi. fiquei muito surpreso com isso. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Se não tivéssemos Todo o resto está internet, aí colapsando. ia ser. Então, gente, deixa eu contar um pouquinho, então. Sei lá, vocês que dizem se é relevante assim ou não. Mas eu gosto muito, assim, eu sou muito orgulhosa da minha trajetória. E, na verdade, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu já sabia a minha vocação antes. As pessoas acabam se encontrando ao longo do caminho e estão ali naquela piração de faculdade, o que eu faço na faculdade, o que eu não faço, e muitas vezes assim, muito perdidos, né? E eu percebi que eu gostava muito da questão ambiental, que a minha preocupação maior era a questão ambiental, relativamente cedo, né? Então, ali pelo final da adolescência, eu já, sei lá, de uma certa forma isso sempre permeou a vida, mas ali no final da adolescência já estava com interesse de falar, não, alguma coisa sobre isso eu quero fazer, eu trabalhar com isso de alguma forma. Que legal, mas isso teve muito a Só ver também que, com a tua infância, com a história da tua família, como é. não, Teve essa é um influência? pouco, né? Meu pai, ele é um cara muito conectado com a natureza, ele sempre teve, bom, ele contava as histórias, estava até pensando nisso esses dias, que a família dele
era uma família, meu avô era garimpeiro, era dono de garimpo. Então, eles Caramba. cresceram em Rondônia, tiveram uma vivência, vamos dizer assim, de algum tempo de floresta amazônica mesmo. Então, floresta amazônica, lá na década de 60, era fechadinho, era tudo fechado, era mato mesmo. E a família do meu pai fundou até uma cidade chamada Pimenta Bueno, em Caramba, Rondônia. Fê. Então, Não sabia tem umas disso. coisas loucas, tem umas lendas de família muito loucas, por exemplo, a Que história legal. de uma preguiça que se prendeu assim nas costas de um dos caras que estavam na, sei lá, na caravana deles, no meio da Amazônia. Então, tem um imaginário familiar assim muito conectado com a natureza. Meu pai, ele é de Cuiabá, então ele é pantaneiro também, gosta daquele Nossa, que Pantanal, legal. levou a gente desde pequeno para lá. E isso acaba, né, isso Ah, passa a fazer total, né? parte do imaginário e tudo mais. Mas eu não sei bem, assim, se foi só isso. É aquele negócio que eu falei, assim, eu acho que eu tenho uma sorte de meio que já ter nascido com essa vocação e já saber para onde ir. E aí todo o resto que veio foi só acumulando, alimentando aquilo, né? E aí, na Nossa. época de escolher a faculdade, eu pensei em fazer comunicação, de ir para publicidade. E aí, nisso, eu parei e pensei, falei, cara, mas eu só quero fazer campanha se for para o Greenpeace. Só quero se for para o WWF. Que Não tem vou que fazer campanha para realmente para qualquer fazer outra diferença, coisa, eu só né? quero fazer isso. Aí eu pensei, bom, então não é na publicidade que eu devo ir, né? Porque certamente lá eu não vou poder trabalhar com isso só exclusivamente. Bom, o que eu vou fazer? E aí, dando uma lida nas ementas, né, nas grades de curso, eu vi ciência política. E ciência política é uma outra coisa que está na veia da família também. Então, eu tenho muitos políticos, parentes políticos lá do Mato Grosso. Ah, mas já A te gente faz tem uma. traz uma base já e uma bagagem impressionante, né, para E eu discussão não desse. convivi. Então, mas eu não convivi. É meio que uma verve, sabe? Uma verve da família. Faz Aquela parte. coisa de falar, aquela coisa de debater, de argumentar e tal. Então, eu tenho um tio muito queridão que foi até vice-governador do Mato Grosso há pouco tempo atrás, foi deputado durante muito, muito tempo. O outro que foi prefeito da Chapada dos Guimarães, e muito antes disso tinha um monte de outros daltro que eram políticos. Mas aí eu olhei e vi, pô, ciência política. E aí eu olhei as ementas, assim, né, as matérias. Cara, que delícia estudar isso. Que loucura que vai ser estudar isso. Tipo, política clássica, todos os grandes pensadores contemporâneos, Muita clássicos, filosofia, né? né? Muita sociologia, muita filosofia, muita antropologia, muita história. E aquilo me encantou e eu entrei lá. Eu falei, tá, e agora? O que isso tem a ver com o meio ambiente? Só que o que acontece? Política pública ambiental. Quem é que trabalhava com política pública ambiental? Eu estava estudando sobre isso na época que eu entrei na faculdade, que era 1998, na UNB. A resposta é ninguém. Não tinha ninguém trabalhando, É mesmo. ninguém estudando, ninguém pensando política pública de meio ambiente no âmbito da ciência política, E você né? lá dentro era a ovelha Eu negra, vendia na verdade. Greenpeace. Sempre foi, Então, né? sempre A fui. batalha é E desde sempre, não aí, adianta. e aí no centro acadêmico, né, de política, que a gente chamava o CAPOL, então tinha os engraçadinhos que pichavam lá assim, vamos botar fogo na Amazônia, morte às baleinhas, É só pra me mesmo. sacanear. Só pra me sacanear. Tinha um que falava de azulejar a Amazônia, vamos azulejar, vamos botar azulejo naquilo tudo. Aí eu ficava louca. Mas Conseguiam cutucar. lógico, né? Sempre, eu sempre caio nessas pilhas. Aí, vou tentar resumir, né, gente? Eu falo demais. Nada. Tá, e aí dentro da UNB, aquele ambiente maravilhoso de universidade pública, né? Você conhece super bem isso, de que a gente pode transitar, a gente pode fazer outras matérias fora do nosso curso. E isso é a coisa mais incrível que tem na universidade É pública, né? muito rico mesmo. E o cerne da sustentabilidade está na multidisciplinariedade. Então, eu saí por aí procurando matérias. Eu fiz matéria na geografia, fiz matéria na engenharia florestal, na biologia, fiz psicologia, fiz um Nossa, tua monte de formação coisa, foi completamente várias distinta dos matérias. demais.
da tua sala, por exemplo. Certamente. Incrível. E aí a gente tinha na UNB naquela época, acho que ainda tem, um centro multidisciplinar, centro de estudos multidisciplinares. E estava começando a ter cursos, matérias de desenvolvimento sustentável. Aí eu colei lá, fiz a matéria, fui monitora 2 semestres e estudei várias. Foi aí que eu tive mesmo os primeiros contatos com a teoria mesmo do desenvolvimento sustentável e tudo mais. E aí eu trouxe isso para a ciência política, fiz várias disciplinas que eu direcionei para meio ambiente. Então, quando tinha, sei lá, qualquer avaliação de política pública, eu ia pegar o Código Florestal. Avaliação de terceiro setor, eu ia trabalhar ONGs ambientalistas. Então, no final das contas, eu consegui trazer para dentro do curso, que não tinha nada de ambiental, um monte de repertório ambiental. Então, ia procurando, fazendo conversas. Naquela época, por exemplo, a minha monografia, né, que não chamava TCC, chamava monografia, foi sobre deixa eu ver se eu me lembro o termo certo. Não vou lembrar. Mas a teoria distributivista dentro da discussão do debate político do Código Florestal. Então, eu analisei as forças políticas atuando naquele momento para a discussão do Código Florestal, que naquela época estava rolando vários debates, várias tentativas. Mas que complexo já, Fer. Que Era complexo legal, pô. O quê? Não, essa análise... Na época eu estava super tinindo, sabia tudo. Hoje você me pergunta, eu não lembro o nome de ninguém. Mas esse método ele seria aplicável hoje? Isso, a gente consegue... Sim, ela é uma teoria da ciência política, né, de como que você avalia as forças políticas dentro de um cenário, dentro de uma arena. Então... Isso tem como a gente ter uma percepção das políticas de governança frente a isso? Tem. É uma das teorias da ciência política. Eu posso tentar resgatar, se você me perguntar agora, eu já não vou lembrar quase nada. Mas eu resgato minha monografia e mando para você, que aí tem um resumozinho do que é a teoria distributivista e como que a gente aplica isso, né? Perfeito, isso é genial. É bem legal. E aí, cara, a partir desse meu interesse e tudo mais, aí um professor que sabia, que foi meu orientador em algumas coisas, fez um contato com uma empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria ia fazer um trabalho de reordenação do Ministério do Meio Ambiente, precisava de uma estagiária, ele me indicou, aí eu entrei na consultoria, fiz esse trabalho com eles. Então a gente estudou a fundo o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio não tinha na época, mas a gente estudou o IBAMA, estudou o Ministério do Meio Ambiente, depois a gente pulou para o Ministério da Cultura, Fundação Palmares, todas as vinculadas, Jardim Botânico, foi sensacional. E aí ali eu aprendi um monte de política pública também, de como que como que um governo deve se colocar, né, para realizar a política pública. Claro que naquela época a gente estava olhando mais uma forma processual de como as coisas funcionam, e eu não entrei de cabeça na política pública em si, mas do processo. Agora, a coisa mais legal daquela época, da consultoria, é que a nossa conclusão final era a seguinte: o Ministério do Meio Ambiente não deve existir. Aí todo mundo... é mesmo? Como assim? Essa é a nossa conclusão final. Por quê? Significa que no momento em que a percepção de que meio ambiente é estratégico para uma nação, a questão ambiental vai estar inserida em todas as pastas. Então, o Ministério do Meio Ambiente ele não tem razão de ser, ele não precisa existir. Não precisa individualizar, né? A questão ambiental vai estar já inserida em todas as discussões, em todas as pastas. Ela vai estar presente na Fazenda, ela vai estar presente na Saúde, ela vai estar presente no Ministério da Integração, ela vai estar presente em todos os lugares. Então, você não precisaria de um bastião, que é o Ministério do Meio Ambiente, para garantir que a política ambiental seja feita. É claro que isso é, né, a utopia lá. Mas é fantástico, na verdade, né? Essa teoria é fantástica. E como que foi visto isso pelos professores? Como foi recebido? Como toda boa consultoria no governo, ela foi engavetada. É mesmo? Claro que ela foi engavetada, lógico que ela foi engavetada. Ninguém nem chegou a discutir.
Não, provavelmente foi discutido em algum nível, mas o que acontece, né? A gente estava. Isso aí era ano 2001, mais ou menos. Então, logo no, já estava já encaminhando para o final do governo, daí a pouco entrou o Lula e tudo começou do zero, praticamente, né? Então, você tem um novo olhar para todas as coisas. Aí você tem uma Marina Silva entrando no Ministério do Meio Ambiente, você tem um outro nível de discussão. E tudo aquilo que foi feito antes, não é que é desconsiderado, mas você... a verdade é que essas questões, essas coisas de consultoria, esses projetos de consultoria, muitas vezes a gente vai, pensa um monte, se é ler ou é ler. Você vai, pensa um monte, coloca um monte de sei lá, gente para pensar junto, mas pouco do que é escrito acaba tendo timing suficiente para entrar. Você acaba atrasando tanto, tem que fazer tanto estudo, tanto mergulho, tanta imersão naquilo, que quando finalmente ficar pronto, já virou governo, ou então você perdeu o timing de fazer uma alteração, ou então você não tem um padrinho. Você precisa ter um padrinho muito forte para colocar essas coisas para acontecer. Mas também, tudo bem, né? Eu acho que a parte mais legal desse projeto, na minha opinião, foi mesmo isso, de ter essa percepção de que a gente precisa trabalhar para que o meio ambiente esteja em todos os lugares, para você não precisar ter um bastião na defesa, né? Claro que cabe muita discussão a esse respeito, né? Você vê, Fê, até a Lu comentou ali, o meio ambiente é tão estratégico quanto a cultura. Então, como a Lu trabalha com cultura e vê essa dificuldade, todo esse problema que a gente está vivendo, todas as ações, primeiro, todas as ações de todos os ministérios. Deveria ser isso, né? Deveria ser uma expressão natural, porque dá um valor humano e dá um valor, Não, sustentável, imagina, né? o Você Ministério considerar do isso. Turismo sem pensar sustentabilidade, sem pensar cultura. Não O existe. Ministério da Fazenda mais preocupado com o imposto, sem pensar que, de repente, tem um imposto em cima de alguma coisa que está impedindo a reciclagem, que é o que a gente tem hoje. Está desfavorecendo a reciclagem, né? Não, e Então, a uma gente... dificuldade, né, de você alterar um sistema, é muito conservador, né? É uma estrutura que dificulta a É comando e inovação, né? Dificulta. controle, a gente tem vamos dizer que a gente tem uma democracia ainda muito, muito jovem. Então, a gente está super preocupado em tentar conter os ímpetos de corrupção que a gente tem né, que é uma coisa cultural quase no Brasil, né? A gente tem esses ímpetos de corrupção desde que a gente começou a existir, que a nossa democracia ela acaba tendo pouco espaço para inovação. A gente tem muito pouco espaço para pensar de uma forma estadista, né? Da gente pensar ao longo prazo. Então, eu fico olhando para essas outras nações, assim, que às vezes tem o mesmo líder há séculos, há tempos, mas é porque esse líder ele consegue ver lá na frente. Ou então, as nações do norte, né? As nórdicas, que conseguem pensar e tipo passar o bastão para o próximo para uma melhoria, para Sim. incrementando, para sempre melhorando, né? Não, Para sabe você uma ter coisa? realmente uma visão de nação. Não, é um diferencial muito grande, até para a gente pensar o quanto instantâneos nós estamos querendo ser com todos os projetos que nós temos. Então, se for pensar, a Sagrada Família está ainda em construção. Você vê, Uhum. era uma construção que permeava gerações. Então, se você pensava assim, vamos fazer isto para que essa nossa estrutura de nação, de sociedade, isso permeie. Isso tem que ser Uhum. frutífero. Então, agora Isso. não, é projeto para mandato. E, na E para verdade, garantir reeleição. é uma coisa O muito que é, o que conturbada, é né? menor, o que é menor, mais É. mesquinho. Né? Então, o Ale falou aqui, né, que o descaso com o meio ambiente ainda tem uma aprovação da sociedade. Eu acho que, Ale, hoje o que a gente vê é meio maniqueísmo, né? As pessoas veem o bem e o mal, elas não veem as nuances, elas acham que um é o bem, o outro é o mal. Esse É. faz assim, então ele é ruim, esse faz assim, ele é bom, e a gente não consegue ver que, na verdade, para você dirigir uma nação, você tem que ter um olhar muito mais amplo, você tem que ter um olhar É bem holístico, né? Você tem que ter. exato, holístico e de futuro, né, é uma visão lá na frente, É. porque o que você faz hoje tem reflexo lá na frente,
Não, e Então, aí a assim, gente já consegue, né, perceber que essas políticas de governo, elas precisam estudar um pouco mais do que é a sustentabilidade. Porque elas não estão percebendo que a sustentabilidade é o ato de se sustentar ao longo do tempo, seja em qualquer exato. estrutura. Então, se é um governo que daqui 4 anos precisa modificar sua forma de funcionar, porque ele não está conseguindo corrigir certos problemas, não é sustentável. Então, vamos discutir isso de uma outra forma, vamos integrar outras disciplinas mesmo nesse olhar, É. porque fica muito difícil. É, É realmente tudo muito. A gente tem uns pensamentos muito estanques, né? A gente tem. é, é, olha, é até difícil, assim, fica até. Dá até uma angústia da gente estar discutindo uma coisa tão, tão ampla, tão para frente, enquanto a gente tem aí sei lá, um cara sendo nomeado para o departamento de combate à seca, porque sabe que ali tem grana e que é ali que ele vai desviar o dinheiro. Então, né? é. Quanto tempo ainda para a gente virar esse país que pode ter esse tipo de discussão? Mas E aí, sabe, e voltando um aí pouco. não, não, desculpe. É porque eu acho essa discussão assim, ela dá brecha para um monte de coisas, né? Sim, E eu acho pô, que é genial, até voltando a esse ponto mesmo da necessidade de inclusão e tudo mais, e como que a gente pode fazer. Até teve uma pergunta antes, assim, como que a gente pode sensibilizar a sociedade para essa visão aí estratégica, né? Ah, de perceber que o meio ambiente, a cultura, como até a Lu tinha falado, ela precisa estar em todas as pastas mesmo. E eu exatamente. acho que a gente está vivendo um momento importantíssimo que a quarentena está nos condicionando. Que é assim, nós Sim, estamos conversando, então, claro, você é uma pessoa muito amiga, que eu admiro muito, e a gente poderia estar mais próximo se não existisse a quarentena. Mas tem uma necessidade de digitalização. Então, hoje, os eventos que eram presenciais, está tudo sendo digitalizado. Hoje, uhum. antes você precisava caminhar até a universidade ou caminhar até a biblioteca da universidade para ter acesso a uma informação. Hoje está certo, tem formas de você piratear isso na internet, que não é o que a gente está querendo fazer aqui, mas a gente precisa democratizar a informação para você poder sensibilizar, para você poder causar essa transformação. Então, acho que o processo da digitalização que a gente está vivendo vai permitir com que pessoas tenham mais acesso à informação e que essas discussões como a que a gente está fazendo sejam possíveis de serem atingidas por um monte de pessoas. Diferente do se eu Gerem mais interesse, né? As pessoas muito consigam, de repente, perceber que elas conseguem ter informação fora do circuito tradicional. Jornal perfeito. Nacional, WhatsApp, que nem é tradicional, mas hoje em dia já é, Tá sei ficando, né? lá, Tem que ser majoritário. considerado, né? Tem que ser considerado como Exatamente. um. Não, eu acho super relevante essa colocação. Acho que é uma questão interessante, né? De repente você tem aí, está sendo bombardeado pelo Instagram, que você tem live acontecendo, e pode ser que algumas pessoas se interessem por outros tipos de conversa, que não só as lives de entretenimento, né? Vamos Uhum. torcer. Mas aí Não, queria voltar um pouquinho na cronologia, porque é interessante, né? Eu acabei, depois da coisa da consultoria, eu passei num concurso e entrei no Ministério do Meio Ambiente numa época que era maravilhosa. Assim, a quando gente que foi isso, Fê? 2004, se eu não me engano. Então, em Uau, 2004, que eu entrei no Ministério do Meio Ambiente, eu tinha Marina Silva como minha ministra. E era o momento, que né? Então, diferença, né? a gente tinha simplesmente uma das maiores personalidades da sustentabilidade do planeta no posto máximo de meio ambiente do país. Então, a gente tinha uma oportunidade incrível e ela tentou fazer coisas incríveis. A Marina, ela é muito inspiradora, ela tem falas até hoje, qualquer um que tenha Sim. possibilidade, mas no dia a dia a gente tinha isso também, quando a gente tinha oportunidade de estar com ela. Era a flor da Então, pele ela. nela. Hã? Ela era a flor da pele, esse discurso. Ela é inspiradora. Ela é Tava. realmente uma daquelas mentes que estão num outro patamar, que pensam outras coisas, que são visionárias e tal. Então, era uma delícia. A gente teve um avanço muito grande, a gente teve o Ministério do Meio Ambiente tomou outra proporção, passou a ser realmente aquele órgão que tinha total propriedade do seu mandato. Então, fazia, acontecia, estava
sempre sendo convidado para as discussões e fazia fazer, era a coisa mais sensacional que tinha. Mas, ao mesmo tempo, estava dentro de um governo. E um governo com seus erros e acertos também. Né? Então, em muitas situações, a Marina perdeu a batalha, né? Da queda de braço sei lá, com o Congresso, o próprio governo não apoiou e tal. Então, a gente volta para essa discussão inicial. Né? Às vezes, a gente tem uma tremenda líder, tem uma incrível líder, que não necessariamente consegue ser uma maravilhosa gestora, porque ser um gestor público também demanda uma certa expertise, né? Você pode ser uma pessoa muito visionária, mas você não conseguir descer isso pro nível de atuação, de ação e tal. Então você precisa de uma boa equipe. Ela tinha uma equipe incrível de outros visionários, outros ambientalistas históricos. Fer, só assim, uma pergunta. Quando você está pensando no Ministério do Meio Ambiente, a Marina, por exemplo, nesse período, tinha muita autonomia ou era mais uma decisão de equipe mesmo? Partia de um âmbito hierárquico bem claro? Olha, eu não sei te dizer, não posso te dizer com toda a propriedade, não, porque quando eu entrei lá, eu ainda era uma pirralha. Né? Eu entrei eu tinha 25, 26 anos, e eu ainda estava, enquanto a Marina estava lá, eu ainda estava crescendo, eu ainda estava aprendendo o que era aquilo. Então, eu não vivenciei com esse olhar para conseguir dizer, pô, ela tinha autonomia para fazer as coisas. Mas ela era uma coisa, assim, é inegável, né? Ela era reverenciada por todo mundo, tanto dentro quanto fora do governo. Então, ela era muito, muito, muito ouvida, muito considerada, né? Então, e ela tinha um quadro técnico incrível. Então, tinha cabeças Uma incríveis mulher muito cuidando de forte, né? todas as coisas. Cara, assim, quer queira, quer não, o pensamento, o pessoal, a turma de esquerda vem de um acumulado de conhecimento, né? A gente dificilmente tem um quadro técnico tão forte, tão preparado quanto num governo de esquerda, quanto a gente teve, por exemplo, no governo do Lula. Eu acho que isso é Não, e meio bem como a difícil de Lu, bater. até a Lu escreveu aí, né? Tínhamos a Marina no meio ambiente, nós da cultura tínhamos o Gil. Exatamente. Não, e E tinha hoje, outras grandes cabeças, né? não tem cultura e a secretária dá uma entrevista Não vamos entrar nessa questão, senão complexa. eu vou ficar. A gente perde completamente aqui, não vai dar. E Nossa, é aí, algo. pô, sei que estando lá no ministério, eu consegui chegar num lugar que foi muito legal. Uma grande amiga minha comadre, ela foi para um departamento chamado Departamento de Economia e Meio Ambiente, que já era por si só uma coisa, né, interessante, economia e meio ambiente. E aí ela me puxou para lá. Eu estava no departamento de patrimônio genético. Então é muito louco, porque eu aprendi o que é repartição de benefícios das comunidades tradicionais, que é uma coisa super Genial. interessante, super importante, e que eu tive contato com isso. Então, a coisa louca do Ministério é que o Ministério era meio universidade também. E você acabava tendo Você contato deve com aprender tantos muito também. temas. Que, tipo, quando na vida eu ia aprender? Era uma equipe enorme de biólogos, antropólogos, que faziam análises dos pedidos de empresas que estavam fazendo acesso a patrimônio genético, acesso a conhecimento tradicional. Então, eu jamais estaria ali, mas eu caí ali, aprendi um Uau! monte e consegui depois sair. E aí eu fui para esse Que departamento de difícil economia. conversar com alguém que tenha passado por isso. Muito louco, né? Caramba, Fer, Foi muito legal. incrível! Meu Deus, a gente O tem que fazer mais uma live legal só é disso. eu consegui falar o nome inteiro. Então, é Departamento de Patrimônio Genético, repartição de benefícios dos conhecimentos tradicionais associados. Isso é que é difícil de Incrível. decorar. Isso é bem difícil. Isso é que é difícil. Mas é muito interessante. E aí tá, indo nesse departamento de economia, a gente depois teve um diretor incrível, que era o Luiz Fernando Merico, que é um economista ecológico. Ele estudava economia ecológica, acho que é economia ecológica que chama, Ecological Economics. E ele era um cabeção. Que cara incrível. Depois de lá, ele foi para CEPAL, para TNC, para vários outros lugares, isso que ele já vinha de outros lugares também.
e ele trouxe para a gente o conceitual da ONU de produção e consumo sustentáveis, que era a discussão mais do momento que estava acontecendo, estava rolando internacionalmente, e ele trouxe para o Brasil isso, e a gente começou a estudar isso apaixonados. E a coisa louca é que você não encontra esse tipo de conhecimento, uma coisa que eu acabei vendo na minha carreira toda. Eu nunca consigo voltar para a academia, porque a academia não tem isso ainda. Então, cada vez que eu me deparava com uma temática que me apaixonava, eu tentava voltar para a academia, mas a academia estava lá atrás ainda. Então, também tem essa Não, discrepância de... Isso é uma verdade, Fer. E até um movimento... Bom, a Infinito Mare nasce disso, né? Nasce da vontade de não fazer mais a academia clássica pela sua limitação em várias questões do formato dela. Mas eu acho que a gente está precisando de uma revolução aí. Então, assim, a universidade, a academia clássica tem que se modificar, as empresas têm que começar a dialogar cada vez mais. Então, é um movimento mesmo, porque É um movimento, a gente precisa Mas é muito deixar isso louco que pulsar. a gente acaba buscando, né? Essas informações, elas vão vindo meio pulverizadas e você vai buscando e vai tentando reunir isso num acumulado de conhecimento. E aí que eu fiquei lá, então depois desse departamento de economia, a gente formou o departamento de produção e consumo sustentáveis. Aí eu fiz um monte de campanhas lá de consumo sustentável, que aí sim eu encontrei minha vocação direitinho, que é falar para as pessoas pararem de usar plástico. Foi aí que, olha, eu me encontrei, falei, é aqui. E olha, e aí a gente pode destrinchar um monte. E assim, é até uma das perguntas que eu vou te fazer depois é por um movimento aí que a gente vai passar, está passando, na pandemia e o pós. Porque a gente tem algumas análises que a gente pode fazer que, no meu olhar, são assustadoras em todos os quesitos. E sem falar da questão da saúde, tá? Vamos falar só do meio Sem ambiente, falar da saúde? Meu Deus. sem falar de saúde, só meio ambiente, só... Então, assim, a gente está vendo alívios, né, em vários estressores ambientais, então ecossistemas estão mostrando sua resiliência, estão realmente se recuperando, tá? A gente está vendo isso, beleza. Mas as economias estão colapsando, né? Globalmente falando. E o pós-quarentena? Vamos dizer que acabou. Vamos voltar, a sociedade voltou para um quase normal. Qual é O o que new vai normal? acontecer? Vai ser uma exploração massiva de recursos. E, no meu olhar, recursos marinhos. Então, assim, no meu olhar vai ter uma questão brutal de mineração de recursos marinhos. E aí é o que a gente está vendo é o medo se instituindo dentro da vivência da pessoa. Então, por exemplo, e até um dos artigos que eu estou escrevendo, tem dois autores aí que estão assistindo, a Carla e o Daniel. A gente está escrevendo e a ideia é assim: imagina que eu tenho luvas e máscaras plásticas e máscaras dentro de casa hoje, por conta da quarentena. Quantas famílias têm esses materiais, mas nunca tiveram que comprar? E hoje tem que comprar. Aí vamos dizer, vamos associar essa informação com a má gestão pública, que vai fazer com que a pandemia ou essa continuidade aí dessa estruturação, isso perdure por sei lá quanto tempo? Mais 2, 3 semanas. 2, 3 semanas hoje, se hoje fosse o final da quarentena, e a gente estender ainda 2 semanas, o número de pacientes que vão chegar nos hospitais, que vão precisar de médicos que usam luva todos os dias, por cada paciente que ele vai passar, uma máscara diferente para cada paciente, cada visita que o médico vai fazer. Então, a quantidade de recursos médicos na área da saúde que vão ser gastos por conta da pandemia é absurdo. Já estão, né? Já estão. E o que vai ser feito com o resíduo, o quanto se gastou de CO2 para produzir esse material no CO2 equivalente por gasto de energia elétrica e matéria-prima, todo esse material teve que ser minerado em algum lugar. Todo esse material foi refinado em algum lugar, foi transportado de algum lugar. Então, assim, um maquinário que foi feito para construir, para recuperar e extrair esse material. Então, assim, pensando no meio ambiente depois, vai ser muito cruel. Então, mas eu acho, tem um outro olhar que eu acho importante de acrescentar aí nessa análise.
eu postei esses dias, eu compartilhei esses dias um negócio que eu achei muito legal. Tipo, já percebeu que a economia está colapsando porque as pessoas só estão comprando o que elas precisam? Eu acho essa fala, eu Muito acho muito punk. louca. Tipo, Uhum. de fato. Eu aqui Tá todo dentro mundo de comprando casa, a sua gente. roupa, comida. Ah, é, só comida. Só comida. Você Só comida. não precisa gastar com transporte, né? Uma boa parte da população não precisa gastar com transporte. Então não tem para que comprar carro. Não tem para que ostentar, porque você não está saindo de casa mesmo. Não tem para que comprar roupas novas, não tem para que comprar, sei lá, maquiagem. Hoje que eu passei o blush, tinha 2 meses que eu não passava. Né? Tipo, umas coisas muito loucas, assim. E aí, o que aconteceu na China? Logo que eles saíram da quarentena, começou a ter uma busca por produtos de luxo. Um gasto de vingança, É que mesmo. chamaram. Um Não gastei por revenge. muito tempo, agora vou gastar pra Vou caramba. gastar, agora vou gastar. E aí, pá, mas isso é uma coisa de pico, né? Uhum. Você tem lá um puta gasto, compra um monte de coisa, mas depois você vê que, na verdade, você não precisa. Então, ainda que a gente tenha esse impacto grande de novos itens descartáveis que a gente esteja precisando hoje, vai continuar precisando, eu acho que vai ter também uma certa diminuição de gastos supérfluos, né? Perfeito. Então, ainda que a gente retome a vida, ela já não vai ser exatamente como ela era antes. Os valores estão Então, acho mudando, eles que vão mudar, né? de uma certa forma, a gente não sabe, né, o tamanho disso, de impacto e tal, mas que as pessoas vão pensar 2 vezes, né? Então, depois de saída da quarentena, o que eu quero? Eu quero natureza. Depois de poder sair de dentro da minha Eu casa, eu quero quero ir pra respirar de novo, praia, né? eu quero Não, respirar, eu quero e eu quero ter mato certeza que estou respirando um ar limpo, também. E, né? tipo, a coisa mais. O que me impacta hoje é o seguinte: tipo, eu moro num apartamento, né? Então, desde que eu vim de Brasília para cá, Brasília é aquele lugar verde, né? Então, a minha janela era tomada de verde. Então, eu vim aqui para o Rio de Janeiro e falei, eu preciso de verde na minha janela. Aí vim aqui e achei uma coisinha que nem é esse verde todo. Mas hoje, na quarentena, qual que é o meu maior desejo, meu sonho de consumo? Um quintal. Eu quero um quintal. É, E eu imagino que todo mundo que mora hoje num apartamento queira quintal. sim. Tipo, né, a gente começa de repente, transformar o nosso olhar de desejo. Eu preciso de coisas. Não, eu preciso de um quintal. É. Então, assim, eu torço muito para que a gente, para que esse tipo de pensamento, ele não esteja só comigo. Acho que tem um pouco de tendência e tá todo mundo meio procurando. Vai arrumar o Uhum. home office? Vai. Todo mundo vai arrumar seu home office, todo mundo vai se preocupar com o que tem atrás, todo mundo quer uma estante cheia de livro. Mas ótimo, é uma estante cheia de livro. E É. todo mundo quer um espaço na natureza. Então, eu acho que por mais que a gente tenha aí um certo impacto, eu queria um quintal também, eu quero. Ainda que a gente tenha um impacto de descartáveis, e aí a gente pode voltar nesse assunto porque ele é muito relevante, eu acho que as pessoas estão ansiosas por estar ao ar livre. Elas estão É. ansiosas. Então, é nisso que nós ambientalistas a gente precisa se pegar e estimular. Tipo, gente, tá vendo como natureza faz falta pra caralho? Tá vendo como faz uma puta falta você botar um pé na areia, um pé na terra, você ter um contato com o verde, você ver o céu Você, azul? Olha você, que você vê um maravilha. sorriso do outro não pela tela, você dá um abraço, você Porra, um sentir. abraço. Cara, É eu acho isso que. que tá fazendo falta, né? É, Não o é, sapato da moda. Tipo, não. qual que é o sapato da moda? Faço ideia de Não, qual que é o sapato da eu moda. fiquei pensando assim, eu vou te falar bem a verdade. Hoje, quando eu tava pensando, como é que vai ser a conversa com a feira e tarará, eu fiquei pensando por essa questão de valores, né? Tudo tá mudando e tarará. Que interessante, quais são os lugares que eu não pensei desde que a quarentena surgiu, que eu não pensei é, Em é, em ir. E, cara, tem muito. Mas, olha, te falar, shopping é uma das coisas que é tá a última excluído. coisa. Tá excluído. Tá excluído de verdade. Assim, a gente quer uma cachoeira, quer ir pra praia, quer dar um abraço na árvore, como a Sabrina comentou. A É menina isso. colocou. Eu quero isso mesmo. Eu quero É, poder é. ver o tomatinho crescendo. Eu quero que minha filha ponha o pé na grama. Quero que ela pegue um pouco de sol. Que aqui a gente está no fechado. O sol é quando reflete do prédio aqui da frente. Porque nem Ai, meu sol bate, Deus. sabe? Assim, é uma realidade que você fica. Cara, É, é, a gente quer uma outra coisa, né? Você quer, é. eu quero sentir cheiro do Então, mato. eu acho que é muito. Acho que a gente, de repente, a gente tem essa chance.
essa pandemia ela é um grande freio de arrumação da Terra. Tipo, ó, parou tudo, para essa merda toda, para todo É. mundo de produzir, vai todo mundo pra dentro de casa, o vírus são vocês, eu também acho essa outra uma frase super interessante. Uhum. Volta todo mundo pra dentro de casa aí, vamos dar uma arrumada nessa bagunça. E aí faz todo mundo chegar e falar, cara, olha o que eu tenho e que eu dava pouco valor, e agora eu tô morrendo, tô sedento para ter uma praia, para ter um quintal, para ter É. uma árvore para abraçar, né? Não, Então, eu total. acho que isso pode ser um momento muito interessante da humanidade, assim. Pode ser que, mesmo, acho que, por exemplo, as pessoas que estão em situação mais difícil, que estão num cômodo minúsculo, que não podem sair, sabe? Que estão com várias pessoas morando juntos, elas também devem estar sedentas por poder estar ao ar livre, por poder estar com seus amigos, sabe, com seus familiares e tal. Então, eu acho que de repente pode ser que a gente tenha um novo normal muito mais voltado para a natureza, que vai ser maravilhoso. Ah, é importantíssimo pra gente, né? E vamos ver se a gente consegue corrigir alguma. Até a Autossustentável perguntou ali o que a gente precisa avançar no Brasil pós-pandemia quanto a resíduos plásticos, além das ótimas legislações que nós temos. É muito isso, assim. E eu vi até uma postagem do João Malavolta lá no EcoSurf, Hum, falando sobre o sistema de deliveries que está acontecendo agora na pandemia, com um número gigantesco de material plástico. Mas também é uma questão assim, acho que a gente pode, claro, eu queria, na verdade, voltar lá na tua história do ministério, mas já pautando assim o depois aí relacionado ao plástico, que é a gente tem que perceber a importância que o plástico teve nessa questão de permitir uma saúde diferenciada. O sistema médico e de saúde foi completamente revolucionado por questão do plástico. Então, assim, ele tem então, uma importância enorme que não vai se perder, mas o que a gente é, pode transformar isso, quando a gente puder, para um bioplástico, por exemplo, fantástico. Então, eu acabei de ver, até o Daniel, um amigo aí, que mandou a questão, que queria um quintal também, mandou hoje o pessoal produzindo fibra ótica com extrato de algas. Então, assim, está ó, que tendo louco. uma revolução gigantesca, gigantesca, e que a gente está esperando isto e precisando Uhum. disto. É, Mas olha só, voltando aqui com a história do hospitalar, né? Eu acho que essa é uma questão super importante. Por quê? Porque a indústria do plástico e o nosso pensamento meio que já, sei lá, meio que. Como é que é a palavra, cara? Tem uma palavra específica para isso, depois vai aparecer. Mãe sem neurônios. Mas o nosso pensamento ele já está formatado para entender o plástico como higiênico e o descartável como melhor coisa, né? Então a gente já tem aí esse mindset de que plástico é bom, plástico é higiênico. Mas olha que loucura. A questão hospitalar, primeiro, a questão hospitalar, ela desde sempre é a mesma coisa. Qualquer plástico que vá para dentro de um hospital, que tenha contato com qualquer coisa dentro do hospital, ele tem que ir para incineração. Não tem discussão. Ele é ponto. incinerado. É Uhum. lixo hospitalar. Lixo hospitalar é lixo hospitalar. Interessa se o plástico for bioplástico, por exemplo? Não. A gente não vai compostar ele. A gente não vai deixar ele se biodegradar. Ele tem que ser incinerado. É lixo hospitalar. É uma outra categoria. Então, assim, o que é falacioso da indústria do plástico hoje é querer dizer que o plástico é higiênico, maravilhoso, necessário. Tá vendo? Olha os hospitais como precisam, olha que não sei o quê. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Uhum. coisa. Tem Né? que saber Então, separar isso, né? Bem claro. o hospitalar continua hospitalar. A gente não vai reciclar, a gente não vai compostar, a gente vai incinerar. É hospitalar, não tem discussão. Ah, tá precisando muito mais hoje? Tá. Faz sentido? Faz. É um período? A gente espera que passe. Mas é isso aí. Eu como, Não, e eu tem, como e tem um ambientalista, recurso, né? E tem um recurso efetivo e bom, assim, se isso é for isso, feito de tem forma uso, correta, que não tem tem problema. uso, Uhum. tem uso, tem necessidade, tem uso, tem necessidade, tem função. Eu, como ambientalista que combate o uso desnecessário do plástico, jamais vou questionar isso. Jamais. Tem a sua função. O que tem função, tem função. O problema é o que é descartável, que é É. desnecessário. Então, aí voltando na coisa do delivery, né? E na falácia. O que acontece? O delivery que é hoje
sei lá, você pode te entregar alguma coisa numa caixa de papelão. Ah, não, plástico é melhor. Por quê? O vírus vive mais no plástico do que na superfície de papelão. Uhum. Então, eu não entendi onde é que tá a coisa boa. Sobre esse discurso, realmente é uma questão muito estranha. Né? É muito Aí estranho. a coisa, por exemplo, das máscaras descartáveis, de luva e tal. O vírus vive mais no plástico. Então é preferível você ter uma máscara que você lave ela depois do que você descartar ela dentro de 30 plásticos e aquele negócio vai ficar ali, sei lá, por quanto tempo, para É. sempre. Entendeu? Vamos pegar uma de pano, vamos botar para lavar, bota para lavar, passa o ferro depois. Né? Tem Pra você ter formas ideia, e formas para o dia a dia, né? cheguei a ver um vídeo de uma mulher destinando corretamente a máscara, botando dentro de uma garrafa PET. Sim, Cara, daqui 300, 400 anos o maluco vai abrir. de repente o vírus está lá. Cara, é uma Eu achei condição é muito bizarro. maluca, porque sabe Eu achei que bizarro. a gente fala desses extremos assim, mas com o derretimento de calotas, muitas bactérias novas estão aparecendo de novo, estão retornando, né? Então, assim, Exato. existe um risco verdadeiro disso, de você condicionar ambientes que perpetuem durante muito tempo. É, Pois é, não, isso mas é surreal. é Então, muito e insano isso. então pensando nisso, assim, a gente tem um risco, né? Voltando na questão que você está estudando. Na minha opinião, a gente tem esse risco do boom do plástico só se a gente deixar passar essa falácia, É. entendeu? Uma pessoa comum, ela não tem, por que razão, usar máscara descartável, por exemplo. Uma pessoa que não está doente, uma pessoa que está ali no dia a dia, indo trabalhar e tal. De repente, ela consegue... Eu acho, não sou... Vamos lá, vai. Não sou a especialista de saúde nem nada, mas eu acredito que ela não precise usar uma máscara descartável, que ela precise descartar e aquilo acaba virando um lixo hospitalar perdido no planeta. Entendeu? Esse aqui é meu ponto. Eu acho que o que é hospitalar, ele tem destinação. O que é no nosso dia a dia, a gente precisa descobrir outras formas. Então, a não ser que você tenha uma pessoa contaminada dentro de casa e que aquela máscara ela vai estar extremamente contaminada, eu não sei se justifica a gente que está no dia a dia, a gente que não está contaminado a princípio, ficar Usar usando isso, né? máscara descartável. Por exemplo, a coisa das luvas plásticas. O vírus fica mais tempo no plástico. Então, se a gente tem uma luva, se a gente que não é médico, não está em ambiente hospitalar, está com uma luva de plástico e, sei lá, dá uma bobeira e coça o nariz, é muito pior. Uhum. É muito Não, pior. nossa, e tem muitas questões aí por trás, né? Porque é um pouco além disso, né? O cara vai correr de máscara, daí o cara vai. Tem várias questões É complexas, um, e é inclusive. um admirável mundo novo. Como que a gente vai aprender a viver com esse vírus por aí? Com essa É. coisa de ter que usar máscara, Não, né? e essa é uma das questões, assim, uma das discussões aí que tem se tido, e eu tenho conversado muito sobre isso, é o que eu imagino que alguns governos aí estejam tentando fazer com relação ao vírus. Enquanto não se cria a vacina, é transformar a pandemia em endemia. Então a ideia é fazer com que a gente tenha que conviver todos os dias com mais um vírus, como é o da dengue, como é o da AIDS, como é o da gripe comum. É, todos os dias a diferença é que ele é mais letal para uma classe. Então é mais ou menos como se você estiver nesse governo e tiver uma comorbidade ou uma sensibilidade maior ao vírus, você não vai sobreviver. Isso é uma coisa meio assim. Uma eugenia quase, né? Exato, é uma questão meio estranha. Mas, Fer, vamos voltar ali. Você, quando entrou no Ministério do Meio Ambiente, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 9 anos no Ministério do Meio Ambiente. E Uau! aí, 9 anos. Foram quantos anos? Acho que uns 5 anos só com produção e consumo sustentáveis. Que aí Caramba! foi muito legal e, como eu estava falando, né, eu descobri minha vocação, então fui atrás de combater sacolinhas plásticas, a gente fez grandes articulações, eu trabalhei com pessoas incríveis também, a minha chefe era a Samira Crespo,
que é também uma ambientalista histórica e tem um pensamento também muito visionário. Então, já naquela época, ela sabia que a gente precisava combater sacola plástica, que era uma coisa que estava saindo do controle, que a gente precisava fazer alguma coisa. E com ela, eu aprendi a fazer articulação com os setores. Então, uma das coisas mais legais é não fazer as coisas sozinho, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele fazer, mas ele fazia por meio de articulações. Então, a gente articulava com grandes parceiros, com grandes atores que podiam fazer alguma modificação naquele negócio, convencia todos eles de que a gente tinha uma boa proposta, de que era importante a gente fazer aquilo. E, de repente, a gente estava aí com uma ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, com o Walmart, com o Carrefour, com o Pão de Açúcar, todo mundo engajado voluntariamente na redução de sacolas plásticas. Então, cada um separadamente foi fazendo seus investimentos, conjuntamente fizeram grandes campanhas, botaram dinheiro e tal. Então, a gente conseguiu mobilizar a população do Brasil inteiro de uma forma voluntária por meio dos supermercadistas, que é um grupo super interessante também, tradicional pra caramba, é uma indústria muito tradicional. E a gente conseguiu reduzir naquela época 30% do consumo de sacolas plásticas no país de maneira voluntária, sem legislação. Incrível, então, assim, né? era algo, sensacional. E esse, eu posso dizer que esse é o meu berço. Então, para mim, todo o resto ele tem que ser assim, tem que ser por meio de parceria, e tem que ser voluntário, e tem que ser de engajamento, e tem que ser todo mundo levantando a mesma bandeira. Claro que o ideal é que a gente evolua desse movimento voluntário para uma legislação específica, né? Então a gente tentou muito uma legislação sobre sacolas plásticas que fosse nacional, que conseguisse homogeneizar a situação no país inteiro, que isso era uma grande demanda do setor, né? Então, os supermercadistas, poxa, eles têm um supermercado em São Paulo, mas tem um supermercado no interior de Pernambuco. E aí, em São Paulo tem uma lei, lá no interior de Pernambuco tem outro, no interior de Minas tem outro, na Bahia tem outra. Então, eles acabam tendo muito prejuízo tentando atender legislações diferenciadas, diversas. Uhum. Então, a gente tentou muito, batalhou muito, mas a gente não conseguiu também, porque as forças contrárias da indústria do plástico combateram legislação a legislação, combateram todas as nossas tentativas de fazer uma lei nacional, usando uma bandeira bem interessante, que é a bandeira do direito do consumidor, né? Então, é meio como a gente falar hoje do cidadão de bem, do patriota, né? É o direito do consumidor. Sacolinha plástica é direito do consumidor. Uhum. E aí você tem uma parcela dos consumidores que de fato acham que sacolinha plástica é um direito meu. Eu vou no supermercado, eu pago pelas coisas do supermercado, eles têm que me dar alguma coisa para eu carregar. E outra parte da população que consegue compreender que, na verdade, aquilo é uma cortesia, é uma coisa que a gente se acostumou a ter, mas que dá para a gente usar de outra forma. Dá para a gente levar a nossa própria sacola, que isso está causando um mal, né, no meio ambiente. Então, eu costumava usar a seguinte analogia. Cara, assim como a gente percebeu em determinado momento que o ozônio estava sendo detonado, a camada de ozônio estava sendo detonada pelo uso de CFC, HCFC, por conta de refrigeradores. Então, assim, se usou isso durante muito tempo, beleza, mas a gente tem um acumulado de pessoas, né? A cada 10 anos a gente tem mais 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, isso gera um acumulado muito maior dos resíduos que a atividade humana gera na sua atividade. E a atividade humana gera na sua atividade. E, é a mesma coisa. Então, a gente fez lá um buraco na camada de ozônio, porque tinha muita gente usando refrigerador com esses ares, com esses gases. Então, hoje, qual é o problema do plástico? Muita gente usando sacola plástica, muita gente usando plástico descartável. E tem muita gente. Em 1950, quando o plástico começou a ser disseminado de uma forma muito mais ampla e generalizada, a gente tinha quantos bilhões de pessoas no planeta? Eu não vou saber isso de cor, mas certamente a metade do que a gente tem hoje. E hoje a gente tem quase, sei lá, 8 bilhões de pessoas no planeta,
todo mundo dependendo do plástico, todo mundo contando com o plástico, todo mundo acreditando que o plástico é mais higiênico, todo mundo achando que não consegue viver sem o plástico. E a verdade é que tem um monte de coisa de plástico que a gente não precisa, que dá para viver sem. Tem um monte de coisa que precisa. Mas sabe, uma coisa que a gente consegue tentar reavaliar, né? Então, vou pensar, eu fiquei fazendo essa análise esses tempos, assim, como é que a gente pode modificar essa oferta de plástico, né? Na verdade, assim, eu não conheço, eu posso estar errado, mas eu não conheço uma empresa que é focada em exploração de petróleo para a criação de plásticos. Nenhuma. Então, assim, o plástico, na verdade, ele é um material do petróleo, um resíduo. Então, é um resíduo muito rentável. Muito Porque ele não custa rentável. praticamente nada. Uhum. E o né? foco Então, principal de exploração é outra coisa, né? Então, mas aí você está olhando só para aquela ponta, porque dentro a pontinha ali que está extraindo, de fato, aquilo ali é só um residual que ele está vendendo. Mas o tamanho da indústria que tem, comprando esse perfeito. residual baratinho, Perfeito. aí sim, aí é uma indústria milionária. Não, O porque cara pega um negócio tem... que não custa nada e vende trocentos milhares Mas, de por coisas que exemplo, custam pouquinho. o que a gente vai fazer se a indústria do petróleo se mantiver para a produção de combustíveis? Para combustíveis, para a produção do diesel, para a produção de, sei lá, asfalto. Vamos pensar... Vai continuar tendo nafta. Vai continuar tendo. Não tem muito como a gente. Então, na verdade, enquanto a gente não passar de verdade pela terceira revolução industrial, uma real utilização diferenciada de mecanismos e produção de energia distinto, né? Porque a gente fala assim, o que condiciona você ter uma revolução, né? Você tem que ter uma modificação brutal no sistema de comunicação com a sociedade. Como é que a sociedade se comunica? Então, a primeira foi o jornal, a segunda foi o telefone e a terceira é a internet. A primeira foi uma relação de energia, então a produção do carvão, depois a produção do petróleo e agora renováveis. E tem formas de transporte, que era trem, depois foi automóvel e agora a gente está indo para um sistema de locomoção mais sustentável, com, sei lá, é um processo de individualização do transporte, mas com que ele se utilize a base de energia renovável. Então, assim, se a gente não estruturar isso mesmo, dessa revolução passar por um mecanismo de... Enquanto não passa ônibus aqui na frente de casa com biocombustível, a gente não vai estar refém ainda dessa indústria. É muito complexo, né? Eu concordo contigo. Eu consigo ver a coisa da onda. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas o que eu fico pensando é o seguinte: se a gente continua com o mesmo mindset a respeito do plástico, a respeito de que as coisas de plástico são necessárias, elas são maravilhosas, elas são benéficas e tudo mais, ainda que a gente passasse essa revolução do combustível fóssil, a gente produziria plástico de outras formas. Sim. Né? Então, ainda que a gente possa produzir plástico de outras formas e esse plástico ele ter outras características, a gente pode ir pelo caminho do biodegradável, do bioplástico e tudo mais. Produzir plástico hoje de planta já é possível. Não, completamente. Né? Então, se o mindset permanece, ainda que a fonte mude, você vai continuar produzindo mais caro ou mais barato, você vai continuar produzindo. Não, mas é que modifica um pouco da cadeia de impactos, né? De grana, então, assim, também, de custos, né? Fer, o Instagram está avisando aqui que em 1 minuto acaba. Aí eu posso desligar e religo rapidinho? Você entra de novo pode, pra gente dar essa... A gente já falou 1 hora? Já falou 1 hora. Tá bom? Mas é fantástico, eu tô adorando. Tudo bem, o menino dormiu, dá pra gente conversar. Então a gente sai e entra de novo? Isso, eu encerro aqui, eu já te convido novamente. Tá bom? Tá bom. Valeu, beijo. E aí, Fê? Vou adicionar de novo e a gente já continua. A gente já falou isso tudo, eu nem cheguei na ONU ainda.
Mas, cara, o papo é bom, é assim. Mas, realmente, assim, eu acho que uma das coisas, por exemplo, que eu fico pensando dessa grande modificação do sistema, se a gente não utilizar o plástico. E é uma questão interessante, assim, da gente avaliar. Se você tem, na verdade, hoje, uma garrafa de plástico na tua frente, os mecanismos eu não estou falando da matéria-prima, mas os mecanismos para que essa garrafa estivesse na tua frente tem um custo ambiental tão grande que está desde a formação do primeiro profissional que foi prospectar o petróleo numa região inóspita, uma região nova. Então, desde isso, e o cara foi prospectar com uma mineração, que construiu um maquinário. Esse maquinário ele foi utilizado para construir navios. Então, o maquinário que construiu o navio que foi prospectar, o impacto da construção dele está inserido na indústria do plástico. Senhora. Ele está inserido na indústria do plástico. Então, assim, se você não utiliza o plástico, você não está subsidiando universidades que fazem o cara se formar, curso de engenharia naval para a produção disso daí, curso, sabe? Um monte de estruturas que não existiriam de maneira alguma se a gente substituísse o material plástico para outra coisa. Então, assim, realmente, a gente vai considerar, claro, e aí tá tudo isso, né? A garrafa plástica, quanto que é uma garrafa de plástico, quanto que ela equivale ambientalmente falando? Cara, você vai falar com relação à matéria-prima ou a todos os combustíveis que foram gastos para que se encontrasse o petróleo que deu origem a esse plástico. Nossa, mas se for aí assim, realmente, já pensou quanto que custaria uma garrafa de plástico? Mas assim, se a gente botar um custo ambiental na conta de um imposto, aí vai doer. Aí o cara vai falar, por que eu vou usar um plástico do petróleo que tem todo esse valor ambiental de gasto e vou usar um bioplástico que não tem? E essa é uma discussão que eu faço muito com a galera quando fala de sustentabilidade, que dizem assim, eu sou sustentável, eu não uso canudo plástico. Você fala, não, você usa canudo do quê? De alumínio. Eu falei, realmente, não é uso único e tarará, mas o alumínio, a mineração do alumínio no Brasil é onde é feita. Qual é o custo ambiental para você realmente acumular tanto alumínio assim? Aonde ele é minerado, aonde ele é refinado, qual é o resíduo para se produzir esse alumínio que foi feito no teu canudo, sabe? Então, assim, por que não utiliza um de vidro, que é um outro sistema? Tem impactos, mas é um outro sistema. E você não usa de bambu? Então, assim, tem várias discussões que a gente pode levar, né? Então, é difícil ser sustentável, é difícil você enxergar a escala dos impactos que são inerentes ao que você vive, aos serviços que você vive. Até uma pergunta ali, por que usar canudo? Por que usar canudo? Cara, é verdade, é uma discussão assim que acaba sendo nonsense se você não usa canudo. Daí fica... Canudo é nonsense. Canudo é nonsense. É nonsense. Então, fica numa discussão assim que é difícil, mas a gente precisa trazer. Não, mas eu acho que esse tipo de discussão a gente vai se educando as pessoas. Porque, por exemplo, sei lá, 10 anos atrás, a gente fazer sacola retornável de garrafa PET, de tecido de PET reciclado, era super sustentável. Era o top do brinde do evento sustentável. Hoje em dia a gente já questiona se é preciso dar brinde. Se é preciso dar brinde num evento sustentável. Né? Mas é um acumulado, assim. Eu acho que a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre revendo conceitos. Né? Então, esse tipo de questionamento que volta lá para as razões de ser de tudo, ela é super importante, porque coloca a gente em perspectiva e a gente está sempre sendo questionado, mas o que me deixa preocupada é que esse tipo de raciocínio, ele não vai estar acessível à grande massa. Não vai estar acessível nem para a elite. A gente, de repente, está tendo essa conversa no nosso nicho, na nossa bolha, que entende perfeitamente essas pessoas que estão aqui. Tem essa questão, tá? A gente não está descartando a questão do canudo necessário. Para alguns casos especiais. Claro que não. A gente está falando especificamente, exclusivamente
desnecessários e não essenciais. Mas esse tipo de conversa, esse tipo de refinamento do pensamento, ele é muito importante porque ele leva a gente a pensar diferente, ele leva a gente a fazer diferente. Mas é difícil esperar que todas as pessoas um dia tenham uma apreensão básica ou mínima desse tipo de pensamento tão assim para trás, né? Tão de você ir lá para a parte de análise do ciclo de vida mesmo e tal. Mas eu acho que é super relevante porque faz a gente pensar. Então, porra, de fato, alumínio é melhor? Então, na hora que a gente está fazendo uma pergunta besta, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho na Coca-Cola. Então, a Coca-Cola é uma empresa que ela faz um monte de ações de marketing, um monte de eventos, um monte de demonstrações, um monte de brindes, né? Então, vai fazer uma promoção nova, a gente vai fazer o brinde X. E aí entra todo esse questionamento. Então, por exemplo, a gente lá dentro, antes da pandemia acontecer, a gente pensando num brinde para uma das ações que iam rolar. Vamos fazer um copo. Um copo retornável, copo reutilizável. Muito legal, isso é bom, estimula a sustentabilidade. Massa, vamos fazer de quê? Aí, eu vi esse daqui de silicone, ele é assim, ele é assado. Eu falei, então, silicone não recicla. Aí todo mundo me abre um olho desse tamanho. Mas como assim? Eu achei que era sensacional, achei que era maravilhoso. Eu falei, pois é, eu também achava. Eu tenho 3 em casa, eu tenho um para cada membro da família. E eles são sensacionais, até que eles rasgam, né? Os meus não rasgaram ainda, mas eu já ouvi pessoas dizendo que rasgaram. E eventualmente a gente vai parar de usar aquele copo. E aí, silicone é legal ou não é? Porra, eu não sei. Vamos estudar? Vamos procurar? Vamos saber? O que é melhor então? Então, no nível assim, em última instância, ninguém sabe o que é mais sustentável. Ninguém sabe. O que é mais sustentável está sempre mudando. Não, e A gente está sempre revendo, né? E tem muito o que dizer, né? Esse é o mais sustentável. Mas em que escala? Em que escala de tempo, em que escala de tamanho? É sustentável se você trouxer, por exemplo, às vezes um produto, ele vai ser sustentável se você descentralizar a produção. Aí é uma coisa. Ele vai ser sustentável se você individualizar. Se você produzir em massa, já não é. Então, assim, realmente é mais sustentável aqui na cidade onde eu estou. Agora, ali na cidade vizinha, não é. Ali já não é mais. Não, Exato. É interminável. E ela é inerente a um sistema, né? Então, assim, você tem que avaliar um sistema. Mas eu sou muito sustentável, mas eu moro no centro de São Paulo. Não, você não é sustentável. Você quer ser na sua bolha, mas você vive numa estrutura complexa. Mas olha, não vamos deprimir os nossos telespectadores. Perfeitamente. Tá? Por isso, vamos voltar. Não vamos deprimir. Vamos conversar de que, cara, aí tá vendo? Ó, a gente deprimiu a Lê. Vale adotar o conceito de menos pior? Lê, não pensa sobre isso. Calma. Olha só. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente está sempre aprendendo, tá? Então, não é para olhar para trás, por exemplo, que nem eu estava falando da sacola de PET reciclado, né? E falou assim, puta merda, a gente distribui um monte disso, isso gera microfibra, isso vai lavar, e que droga e tal. A gente não sabia disso naquela época, mas hoje a gente sabe. Então, a partir desse momento, a gente não faz mais, né? Então, acho que isso vale para tudo. Sacola plástica era bom até 2005, que a gente percebeu que era uma bomba. Exatamente. Ele me pergunta. A gente descobriu que era uma bomba. Então, porra, entendeu? Para de produzir, para de usar, vamos usar outra coisa. E eu acho que é um constante aprendizado. Então, a grande máxima da área de sustentabilidade não dá para dizer sou uma empresa sustentável, sou uma pessoa sustentável, né? Busco quais são as melhores soluções, busco aprender, busco... né? Então, hoje lá na Coca a gente está repensando um monte de coisa, está repensando as estratégias de embalagem, está repensando até a comunicação que a gente faz dentro de loja, né? Então, vamos começar a questionar isso, né? Tudo isso que a gente produz de comunicação, como que a gente pode produzir mais sustentável?
Aí a Sim. gente vem com umas ideias, então, sei lá, PET reciclado é o melhor, vamos usar PET reciclado. E, cara, por que PET reciclado? Não dá para ser um outro tipo de plástico? Precisa ser plástico? Não dá para ser metal? Aí chega um fornecedor e diz, olha, eu imprimo perfeitamente numa placa de metal. Não preciso nem colocar um laminado de plástico em cima, eu imprimo direto no metal e fica maravilhoso. Porra, sério? Sabe? Então, é sempre um constante aprender. O que Sim. der para usar uma coisa reutilizável, uma coisa retornável, né? A gente vai sempre aprendendo. Então, eu acho que sustentabilidade é esse constante questionar, né? Então, todos esses questionamentos que você levanta são absolutamente relevantes. É o constante questionar, o constante repensar e, acima de tudo, confiar na ciência. Né? Eu acho que tem duas coisas fundamentais na sustentabilidade, Falou, que é o falou princípio, tudo. é o princípio da precaução. Se você não sabe se faz mal, não faça. E depois confiar na ciência. A ciência vai testar, a ciência vai avaliar, a ciência vai estudar, vai ver qual é o impacto. E aí a gente incorpora. Sim. Né? Não, Então, porra, e é tão difícil, né, Fê? Ainda mais hoje, a gente está vivendo essa infodemia aí, que o pessoal não sabe muito bem no que acreditar, no que ler, o que é, o que não é. Ciência fala uma coisa, depois ciência fala outra coisa, o que que é ciência? Né? Então, é uma coisa que eu tento muito conversar com todo mundo e tentar dar exemplos assim mais palatáveis possíveis. E acho que a gente pode ver assim, por que que ciência, né? Por que que a gente tem que confiar na ciência e o que que é, né? E acho que a forma mais clara, assim, ela é uma receita de bolo. Ou ela é uma receita de cozinha. A ciência, ela te mostra o seguinte, que se você misturar leite condensado, chocolate, manteiga na panela, não vai dar bolo de banana. É isso que a ciência te não. fala. Que se você não mistura os ingredientes certos, Eu fiquei não vai dar. animada. O que você vai fazer? Você vai... Dá um Então, assim, brigadeiro é muito legal. isso, né? Então, você vê, tem os dois erros graves, assim, um deles é bem grave, o outro é mais ou menos. Dentro da ciência que a gente fala o erro tipo 1, erro tipo 2. Um deles é, não sei se faz mal e continuo fazendo, e aí dá um impacto muito grande, né? Então a gente faz análise e fala assim, essa empresa não está fazendo mal, mas na verdade ela está. Esse é um erro grave. O outro é, essa empresa está impactando, e na verdade ela não está. Então, assim, tem essas Oh, duas questões. Esse que você comentou, que é, a gente não sabe se está fazendo mal. Mas essa ação, basta você pensar um pouco, cara, estou jogando um químico que a gente não sabe se faz mal na água. Será que tá tudo bem? não. Provavelmente não. Então, Provavelmente não. é muito assim, né? Mas é difícil mesmo dar, inclusive dar esperança para as pessoas. Como é que você vai fazer? Eu fiquei pensando, como que a minha avó vai ser sustentável? Como que é? Que ela nem sabe direito o que é A essa sua situação, né? avó, ela já é sustentável. Se ela Sim. mantiver, se ela pudesse manter os hábitos que ela tinha quando ela era Ah, sim. Mas menina. não é possível mais, né? Não é mais possível, né? Porque Mas, isso é muito louco, assim. mas Quanto que a gente era mais sustentável antes, quanto que a gente consegue ser hoje da forma que era antes, porque na verdade antes a gente tinha menos acesso a um monte de coisa e éramos menos. Assim, sim. para mim, uma das grandes questões da sustentabilidade é até engraçado. Que eu sempre me lembro dos neomalthusianos, uma galera que é um pouco que é radical e tal, mas cara, está sempre centrado na quantidade de pessoas no planeta. Né? Então eu acabo sempre voltando para isso. Tipo, porra, olha que delícia que ia ser passear no Parque Lage na década de 70, na década de 80, quando não tinha tanta gente, quando ele não estava tão detonado, quando não tinha para eu ficar esbarrando nas pessoas o tempo inteiro, quando não tinha tanto lixo no chão. Então eu acabo sempre voltando um pouco para isso, mas é um pensamento muito que eu tento fugir dele, porque esse não tem solução. A gente no máximo consegue parar de gerar tantas pessoas, mas reduzir, nem essa pandemia vai conseguir reduzir, então É. eu evito pensar nesse negócio. Mas vem cá, a gente vai falar de plástico nos mares ainda? Vamos, por favor, por favor. Deve ter gente aqui que fala assim, vem cá, não vamos falar do que Não vou interessa, falar não. lá, quer saber? É a melhor parte ainda. Tem uma parte fantástica aí Então, na tua história. tá, e eu fiquei no ministério até 2013 e fui convidada para entrar na ONU Meio Ambiente. Nunca na vida imaginei ir para a ONU, nunca na vida
Não era, sei lá, tipo, meu Como que foi? Como é sonho. que você ser convidado para ir para a ONU? Me conta como é que Não foi, é assim, de legal? verdade. Porra! O que te Olha, convida para ir para a ONU? Como é que assim, funciona não isso? é assim tão estratosférico. Eu vou explicar, é bem terreno mesmo, assim. Na verdade, o chefe de gabinete da Samira é o marido da coordenadora, da diretora, gente, eu já até me esqueci, da coordenadora lembrei, da representante da ONU Meio Ambiente no Brasil. Então, a Samira, eu trabalhava com a Samira, eu tinha um carro comissionado, meu carro comissionado estava indo pelos ares, porque ia ter mudança de ministério, né, um novo ministro, e quem trabalhava com a Samira é o marido da representante da ONU Meio Ambiente. Falou, olha, a Fernanda está saindo do ministério E ela é e ela é sinistra. muito boa. Eu acho que era bom você levar ela para aí. E Fantástico. A Denise Amu, que é também outra pessoa que tem uma capacidade também visionária grande, não é para menos, ela foi CEO do WWF no Brasil durante anos e é representante da ONU Meio Ambiente no Brasil há anos também. Então a Denise, ela sempre quis estimular a coisa do consumo sustentável das campanhas. Ela sempre percebeu que sustentabilidade precisa ter comunicação. Ela sempre quis levar isso para dentro da ONU Meio Ambiente. A ONU Meio Ambiente, o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que acho que mudou de nome de novo, tem um mandato da Agenda Ambiental Global. Né? Então, a ONU Meio Ambiente é quem fala, olha, esse ano a gente vai focar em biodiversidade, esse ano a gente vai focar em florestas, é quem manda fazer um monte de estudos, quem comissiona estudos pelo mundo, quem está sempre na vanguarda aí da discussão ambiental deveria ser o PNUMA, né? Deveria ser a ONU Meio Ambiente. Em muitos casos é a ONU Meio Ambiente que está puxando as coisas. Mas a gente nunca foi forte, eu falo a gente ainda, o PNUMA nunca foi forte em comunicação. Eu não sei se isso é um mal de todas as agências da ONU, que são trocentas agências da ONU, mas a ONU Meio Ambiente nunca foi muito boa de comunicação. E sustentabilidade você não faz só com articulação de governo, articulação de empresa, você tem que fazer com as pessoas. Então você precisa atingir as pessoas, precisa trazer, engajar as pessoas para que as coisas mudem efetivamente, né? Então tem todo um trabalho de bastidor, tem todo um trabalho de articulação política, de tentar influenciar as políticas públicas nacionais para que elas sejam, né, mais favoráveis ao meio ambiente, mas tem toda essa questão de comunicação que eles não eram bons em fazer. E aqui no Brasil, a Denise queria colocar isso, queria fazer mais. Eita, peraí que eu apertei alguma coisa. Peraí. Voltei. E a Denise queria fazer mais isso. E eu estava no ministério, já tinha coordenado 2 ou 3 campanhas. Né? Uma delas a Saco é um Saco e outras que eu estava fazendo, eu mesma fazia, eu escrevia Essa saco em conteúdo, eu saco deu, tinha. deu um resultado legal, né? Foi essa dos 30% de redução. Então eu tinha uma Incrível. equipe pequena, mas maravilhosa, e a gente produzia tudo, a gente tocava um monte de coisa, a gente tinha apoio do resto do Ministério, da assessoria de comunicação, que ajudava a gente a fazer um monte de coisa, mas a gente fazia muito ali, era uma coisa bem, quase artesanal. E deu muito certo, e aí a Denise, vendo essa oportunidade, me convidou, falou, olha, você não quer vir aqui para o PNUMA para tocar o Passaporte Verde? Passaporte Incrível. Verde é turismo sustentável, que tem a ver com consumo e produção sustentáveis, mas é uma outra nuance, é uma outra questão, né? E aí eu falei, não, tô saindo daqui, né? Tive um convite para ir para o Acatu, acabei não indo e fui para a ONU. E o Aí orgulho chegando interno, lá, como foi? de ir para a ONU, É. cara, tinha muito mais um medo de que eu tô fazendo aqui, o que eu vou fazer aí, será que eu Que é consigo grande, né? fazer? É um nome grande, né, pra você. É um nome É, grande. é a ONU, né? Mas é engraçado você perguntar isso hoje, porque hoje, como eu já estive lá dentro e desmistifiquei tudo, e diferente de muitos dos meus colegas, eu nunca tive essa paixão pela ONU, então eu fiz ciência política. Ciência política é
irmã de relações internacionais. O pessoal que faz relações internacionais vai para a carreira diplomática. Então, a ONU é o grande, né? E para mim era o Ministério do Meio Ambiente. Então, quando eu saí de política, eu queria o Ministério do Meio Ambiente. Então, Entendi. o meu sonho era aquele. E ir para a ONU nunca foi exatamente o meu sonho, então eu não idealizava, sei lá. E Naquela desculpa, época. Fê, só para entender, a ONU Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente, eles dialogam muito? Acaba Sim, sendo a ONU Meio Ambiente como eu não sei, um balizador de governança conselheiro. ambiental? É? Mais ou menos, mais ou menos. O papel da ONU, ela é muito mais de... A gente desenvolvia estudos, a gente promovia discussões, a gente trazia boas práticas internacionais, a gente trazia isso para dentro do governo e falava assim, olha, tem essas boas práticas, vocês não querem avaliar como que isso poderia ser feito aqui? Né? Então, um dos projetos que eu toquei, que eu herdei da Marina, que foi anterior a mim, era de compras públicas sustentáveis. Compras públicas sustentáveis é como que você direciona as compras do governo para que elas favoreçam produtos ambientalmente mais interessantes, né? Então, sustentáveis, ambientalmente mais interessantes. E isso é uma coisa muito praticada na Europa. Isso é uma coisa que a Suécia é líder. Pô, a gente Mas fala tem assim, olha só, métrica? Isso assim, tem um cálculo que você faz, esse produto é o mais. Vocês ou é mais subjetivo em esse é o decisão? X, não, esse é o X da questão. Como que você determina qual que é o item mais sustentável de uma necessidade do governo? Então, por exemplo, Uhum. a gente certamente vai estar num nível muito básico do tipo, entre dois computadores eu vou comprar o que consome menos energia. Né? Então, entre Acaba sendo isso, né? copo de plástico e copo de vidro, eu vou comprar copo de vidro. Entre uma caneta normal e uma caneta com corpo de plástico reciclado, eu vou comprar. Os critérios técnicos para saber o que é mais sustentável é sempre o calo da questão, é sempre a dificuldade. E foi por isso que a política pública no Brasil de compras públicas sustentáveis demorou tanto para sair. Ela saiu em 2012, mas os critérios mesmo, a gente precisou, via ONU Meio Ambiente, toda uma concertação, buscar melhores práticas para que o governo pudesse começar a praticar a compra pública sustentável. Então, é esse tipo de função. Então, lá dentro, esse projeto especificamente, ele era financiado pela União Europeia. A União Europeia botou uma grana no PNUMA e falou assim, olha, pode ir a países que vocês considerem relevantes para levar esse conhecimento, levar esses estudos. Então, a gente pegou essa grana, fez um estudo geral dentro do governo brasileiro para saber quais eram as compras mais relevantes, quais eram os atores mais importantes de estarem ali. A gente fez um monte de discussões com esses atores, com vários ministérios, com vários órgãos. Tinha várias boas práticas dentro do governo brasileiro já, de compras coletivas, de compras de produtos mais sustentáveis. E aí, com essa puta discussão, aí a gente foi buscar na Colômbia, teve vários outros também, mas a melhor prática que foi adotada foi da Colômbia, que eram fichas técnicas de critérios de sustentabilidade relativamente simples, feitas para produtos de almoxarifado, que são a maior parte da compra, né? Uhum. Então, a partir daí, você começa a acumular conhecimento. Então, por exemplo, esse é um exemplo de atuação da ONU Meio Ambiente, por exemplo. E isso, claro, né, dentro do meu setor ali, que é essa coisa de produção e consumo sustentáveis. Agora, a questão de biodiversidade, Amazônia, Mata Atlântica, isso também tinha um Aí, outro várias nível, subdivisões ali dentro. várias. Então, você tinha grana de cooperação internacional, muitas vezes com match do governo federal, com dinheiro para fazer estudos. Então, tem, por exemplo, o CIBBR, que é o sistema, é tipo um sistemão, um inventário da biodiversidade brasileira. Uhum. Foi grana de fora e grana de dentro, coisas assim. Que E legal. aí, o que eu fui fazer lá foi trabalhar as campanhas. Então, eu trabalhei a campanha do Passaporte Verde, tentei levar essa campanha para vários lugares, tinha um consultor especialista nisso, e eu entrava com as estratégias de comunicação e tudo mais. E aí foi passando o tempo, fui fazendo vários projetos lá Chegou a dentro, ficar fui quanto tempo lá na ONU Meio Ambiente? 6 anos e meio. 6 anos e Caramba. meio.
E aí, em 2017, chegou a Mares Limpos, que é a menina dos olhos, né? Que no final Nossa, das contas fantástico. é a coisa mais incrível que eu já fiz até o momento. Não, assim, É muito legal. porque é sensacional a gente ter aqui, né? Era preciso, né, Fé? Cara, eu acho que não só ter aqui, né? Mas foi um abrir de olhos planetário, né? Tipo, ninguém estava olhando para essa questão, ninguém estava Sim. olhando para os oceanos fora da bolha da academia, fora da bolha daquele grande grupo, que não é pequeno, ele é imenso, mas é um grupo preocupado com a questão. Então, são Sim. pessoas como você, como outros oceanógrafos, como outros pesquisadores que estão olhando para os oceanos há décadas, vendo o acúmulo de plástico e outros detritos e outros resíduos causando impactos grandes, mas Uhum. que de repente, por uma confluência aí de estudos que saíram todos ao mesmo tempo, de grandes instituições como a ONU Meio Ambiente dando destaque para isso, a gente conseguiu ter uma atenção global para o problema. E Não, isso, para mim, e um timing incrível, né, Fé? Porque, assim, é até uma das coisas que eu falo muito, e a gente vê isso dentro da oceanografia. Por quê, né? Por que que as pessoas têm essa visão de que o mar não tem limites para o que você despeja nele? E que ele vai, uhum, ah, não, mas eu despejo isso aí e você vai para a praia, lá não tem plástico lá. Ou muito pouco. Então, na verdade, assim, esse é um erro, não é um erro da sociedade, esse é um erro do oceanógrafo, porque isso vem da oceanografia. Esse conhecimento de que o mar não tinha sim, limites para dissolução de poluentes vem da oceanografia. Então é tinham. mesmo. É, era um, Que é aquela coisa do conhecimento que precisa, que vai sendo era, mas alterado. não se sabia. Fê, não se Pois é, sabia. isso. Então, assim, o É. pessoal continuava, cara, poluição, 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 e você fazia análises em vários pontos do planeta e não se detectava. Cara, Não que loucura. detectava. Então, assim, era assim, cara, a gente não sabe o limite, porque não se detectava até que Até alguma que. coisa mudou. E aí, quando isso mudou, cara, já estava num problema. Então, assim, e a gente não parou ainda, tá? Então, em 2018, eu fui para um evento no Canadá que tinha uma das maiores especialistas sobre químicos da tabela periódica que não tem limite de detecção ainda na ciência. Ou seja, não se existe qualquer informação sobre a concentração de certos poluentes, se eles são poluentes mesmo ou não. Se eles fazem problema para o ecossistema, se Caraca. faz problema para a vida humana. Então, por exemplo, a exploração, os mecanismos para você minerar várias terras raras hoje, que são importantes para a indústria tecnológica, para a indústria de telecomunicações, aeroespacial, para se minerar esses compostos, esses elementos, vários outros químicos são postos Precisam dentro da ser água usados. e que não se tem limite de detecção. Não se sabe qual é o melhor método científico para se detectá-los. Então, Nossa. assim, a gente continua falhando e a ciência continua sem saber o que realmente está acontecendo, porque nós não temos investimento, não temos olhar para isso. Então, vem uma falha da ciência mesmo. Aí a gente disseminou a informação, todo mundo falou: o mar não tem limites, o rio não tem limites, vamos despejar que sempre vai se limpar. Ai, Então, que tristeza. é um dano cruel que o oceanógrafo acabou causando no planeta, mas foi por Mas é, mas, desinformação. mas é é isso que a gente estava falando antes, né? É uma coisa que a gente uma hora acha que não tem problema nenhum, quando ela acumula, quando passa um É, tempo, quando você tem um excesso, você consegue detectar que ela tem problema. E aí você muda de pensamento, né? Então, exato. realmente é uma tristeza saber isso, que tipo, né, isso foi um entendimento divulgado até mesmo pelos cientistas que estudavam os Uhum. oceanos. Mas, cara, mudou. E agora tá todo mundo atento, agora tá todo mundo É, preocupado, agora exato, todo exato. mundo voltado para os oceanos. Eu acho que eu fico pensando quem batalha nessa agenda há séculos, há décadas, quem está preocupado com os corais que estão embranquecendo, que estão morrendo, quem está preocupado com a sobreexploração dos peixes, quem está preocupado com a morte dos grandes mamíferos, né? Então, tipo, tantas coisas que já vinham antes, a gente alguns estudiosos, quem que era? Acho que é a professora Mônica, que ela fala do.
eu não lembro quem foi que falou isso, que tem os animais fofinhos, né? Que tem Né, os a carismáticos. fofauna, acho que é fofauna que ela fala, alguma coisa Sim. assim. Que são aqueles, tipo, quando você vê que tá matando um golfinho, você fica desesperado. Quando você vê que tá matando uma foquinha, você fica desesperado. Você não tá Uhum. prestando atenção nos corais, não tá prestando atenção nos peixes, não tá prestando atenção, né, em outros seres vivos e tal. E aí, quando chegou essa onda, né, para usar também o trocadilho, quando chegou essa onda de informação a respeito de como os plásticos estavam impactando o meio ambiente marinho, foi uma comoção global, né? E foi maravilhoso porque de repente estava na pauta de todo mundo, estava todo mundo falando sobre isso, estava todo mundo repensando. Então, fofofauna, exatamente, a fofofauna. Então estava todo mundo voltado para isso. E aí, eu que estava na agenda de plástico já há 10 anos quase, falei, porra, agora vocês estão prestando atenção na agenda de Agora plástico? vocês vão Agora vocês estão ouvir. preocupados com o consumo de plástico? Massa. Então vocês vão ouvir, então agora vamos falar. E aí, pá, então, o que eu acho sempre muito interessante dentro da temática ambiental, como é tudo super interligado, você está tratando de um assunto, mas você vai puxando e vai saindo, tá tudo ali, tá tudo ali, tá tudo interligado, tá tudo conectado. Né? Então, a gente está falando de mar, mas a gente está falando de sacola plástica, está falando de gestão de resíduos sólidos, está falando de incineração, está falando de uma porrada de outras coisas, É. tudo ali conectado, como que eu, no meu apartamento, dentro de uma cidade no interior, não sei o quê, eu estou causando também, de uma certa forma, um impacto sistêmico no ambiente marinho. Então, assim, foi um momento muito interessante quando chegou a Mares Limpos aqui. E E você eu que fiquei encabeçou, como muito. que foi a entrar? Como é que a campanha Cara, chega aqui? a campanha ela chega da seguinte forma. Primeiro que já foi uma mudança da própria ONU Meio Ambiente, né, do próprio PNUMA, que eles perceberam que isso deveria ser comunicado em formato de campanha, que eles deveriam formatar uma campanha para falar sobre isso com a população em geral. Então, diferente de outros momentos em que se gerou estudos, 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 e tentou-se impactar políticas públicas e legislações nacionais, dessa vez o PNUMA falou, não, a gente vai comunicar isso, a gente vai encabeçar nós mesmos uma campanha, que isso é muito diferente do que se fazia. Uhum. E aí, o nosso departamento de comunicação, que eu já não lembro mais, que fica lá em Nairobi, formatou a campanha inicialmente, criou o logo, o slogan e tudo mais. E isso chegou para a Denise, né? A Denise chegou das reuniões que ela tinha contato direto com Nairobi e falou, olha, tem essa campanha, vai sair essa campanha, a gente vai fazer ela no Brasil. Ah, Denise, mas é para trazer para o Nacional? Não, é uma campanha global, mas a gente vai fazer no Brasil. Falei, pô, então Que legal. agora, vamos fazer. E aí a Incrível. gente começou a se articular, começou a estudar, porque também para mim era tudo muito novo. Eu nunca tinha estudado nada conectado com o ambiente marinho, mas sei bastante de plástico, sei muito de embalagem, sei muito de indústria, sei muito de reciclagem, de consumo sustentável, né? E tá tudo conectado. E aí eu passei a estudar um monte, e a gente começou a produzir conteúdos para as redes sociais do PNUMA, para começar a divulgar isso e fazer alguns eventos, fazer algumas conversas, fazer ações e tudo mais. Então a gente tinha pouca grana, mas tinha o nosso nome, tinha o peso da ONU Meio Ambiente e a gente começou a chamar atenção. E como era um assunto novo e a ONU é uma referência, a gente passou a ser convidado para falar nos lugares, né, para palestrar, para dar entrevista, para comentar. E como era um assunto que estava muito quente, muito em voga, então a gente conseguiu bastante espaço, a gente falou com um monte de gente. E aí, isso foi em 2017, a gente fez um lançamento no Rio de Janeiro, lá para setembro, que é a época como é que fala, de cleanup, né, o cleanup mundial e tal. A gente se conectou com várias organizações, a gente pensou essa coisa de fazer a Semana Mares Limpos, a gente entrou em contato, eu já estava com o João nessa época, acho que a gente já estava em contato com o João da EcoSurf, João Malavolta, e ele idealizou essa coisa da Semana Mares Limpos, a gente fazer uma grande mobilização nacional para fazer vários grupos conectados para fazer limpeza. Ele trouxe também a ficha de resíduos e tudo mais. Então, assim, desde o princípio a gente se conectou com pessoas incríveis.
que sim. isso é a coisa mais legal Faz todo o de todo diferencial, né? de toda a minha carreira. Essa para mim é a coisa mais legal, é você se conectar com pessoas incríveis, apaixonadas. A área ambiental, ela é maravilhosa de trabalhar, ela é maravilhosa de você estar envolvido, porque quem está aqui é apaixonado. É. Quem está aqui tá fazendo pelo coração. Quem é Faz, ambientalista vive, né? faz de Vive coração, vive aquilo, o entendeu? discurso, né? E a causa, e quer fazer. É uma causa, é uma missão, não é um emprego, É. né? Não é. Então você acaba se envolvendo com outras pessoas apaixonadas, Você não consegue maravilhosas. fechar o olho, olhar para o lado e fazer outra coisa, né? Não, não dá, nunca. E você se envolve com um monte de pessoas maravilhosas. Aí eu conheci o João, a gente fez a Semana Mares Limpo juntos. Já não vou lembrar, que minha memória já não é essas Coca-Cola. Mas a gente foi num crescendo, e começou a fazer um monte de coisa. E daí a pouco a gente já estava com a família Schirman envolvida, que se tornaram defensores e são amigões, são queridos até Até hoje. o David chegou a dar Chegou a entrar uma um espiada. pouquinho. Uhum. E a gente foi se envolvendo cada vez mais com pessoas incríveis. E levando essa informação para pessoas mais incríveis ainda. E trazendo a atenção das pessoas para isso. Então, a Mares Limpos era tocada por mim e pela Mariana, que trabalhava comigo na época na ONU Meio Ambiente. Éramos duas pessoas. A gente depois foi tendo um pouquinho mais de braço, foi tendo um estagiário para ajudar e tal, não sei o quê, mas éramos nós duas, produzindo conteúdo para redes sociais, Que trabalho se incrível que vocês fizeram, dividindo. né, Fer? Puta, aí Incrível, era incrível. delícia. Vinha uma coisa pronta de Nairobi, mas a gente produziu muito conteúdo próprio. A Mari é uma designer maravilhosa, então ela fez umas coisas lindas também, de diagramações maravilhosas e tal. Então, a gente conseguiu atingir uma galera. E por ter um contato tão próximo com o Ministério do Meio Ambiente, né, nessa parceria, a gente começou a influenciar o Ministério também a entrar nessa agenda. E estava indo super bem, a gente estava se engajando, falando de resíduo, falando de um monte de coisa. Em 2018, aconteceu um momento também super maravilhoso, que foi a edição da National Geographic, inteira dedicada à questão do plástico no ambiente, no meio ambiente marinho, né? Que era Planetoplástico, que foi Uhum. a sacada de Nossa, comunicação fortíssimo, né? maravilhosa, fortíssima, a capa sensacional, chamou a atenção do planeta inteiro de novo. Então foi mais um reforço, foi um momento incrível que eu conheci a Paulina Chamorro, maravilhosa, Que e a bacana. gente fez um evento maravilhoso também em São Paulo, para falar da edição. Então ela trouxe todas as informações, eu trouxe o que a gente tinha de novo da ONU, chamei o Paulo Pompilho do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, para contar toda a experiência, toda a batalha de redução de sacolas plásticas, que isso tem tudo a ver. A gente, né, trouxe um monte de gente conhecida, um monte de gente legal, pensante. E, cara, aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Infelizmente, né, grana sempre foi curta, então a gente fez algumas coisas muito legais, mas tinha muito pouca grana para fazer mais. Só que até a gente, 2018 para 2019, que aí a gente teve esse baque político e tudo mais, essa agenda já tinha sido, Tinha né, tomado. apropriada por Uhum. trocentos outros atores. Então, a ONU deixou de ser, vamos dizer, um motor necessário. A gente era um ator, era uma Foi um referência, catalisador no um início, né? catalisador no início, mas que aquilo ali tomou proporções. Então, de repente, você tinha um monte de gente. Ai, deu uma porrada aqui. Tinha um monte de gente, empresas, em outras instituições interessados em fazer alguma coisa a respeito. Então, a gente, quando eu digo a gente, é esse movimento como um todo que acabou conseguindo influenciar um monte de mudanças. Né? Então, não foi só a ONU Meio Ambiente, mas o movimento como um todo influenciou um monte de mudanças. E aí foi nessa época que, por exemplo, as grandes empresas começaram a fazer seus compromissos de redução de plástico, que é a mudança. Coincidiu, né, com a... Não coincidiu, foi Acabou não... por causa de. Foi por conta disso, claro. Foi por causa Claro. de, né? Então, esse já é o maior ganho de que a gente teve em todo esse Teve movimento. uma mudança brutal, né?
que não foi Brasil, foi global, foi uma coisa generalizada e todas as grandes empresas passaram a ter compromisso de redução de plástico. Então, isso é uma mudança de paradigma que eu esperei 10 anos para ver. Né? Que quando eu comecei a minha agenda de plástico lá 10 anos E atrás. saber que você encabeçou isso, né? Que você estava no front aqui no Eu Brasil estava no front. Eu estava isso no é front. incrível. Estava no front e fico muito feliz de assim, poder dizer que, cara, eu fiz articulações muito legais, coloquei muitas pessoas juntas na mesa, toquei muitas pessoas com palestras, então é uma coisa muito gostosa de fazer, de ter oportunidade de falar para um público grande, às vezes um público pequeno, mas que tem pessoas muito interessadas que levam levam de volta para suas empresas, para suas instituições. Quanta gente, a partir daí, quantas empresas passaram assim, não, eu vou reduzir plástico dentro do meu dia a dia, né? De pequenos escritórios a grandes empresas. Então, a gente fez... É muito gostoso perceber que a gente conseguiu tocar um monte de pessoas e que essas pessoas foram reverberando, a Lari, que é outra fazedora, reverberando isso e que, cara, acima de tudo, acho que o meu maior orgulho é de ver que, a partir desse movimento, que a gente pegou essa onda global, esse grande momento, essa grande vibe maravilhosa, que estava todo mundo conectado com a mesma agenda, virou a chave. Virou Não, a chave. isso é fenomenal, porque, cara, eu conheci a campanha antes de te conhecer. Então, e a vinda dela para cá antes de te conhecer. Então, claro, como cenógrafo, quando eu vi isso chegando, é muito assim, Nossa, quem que são as emoção, né? pessoas, né? E que coisa, claro, finalmente a gente tá conseguindo discutir. Finalmente o oceanógrafo é ouvido mais vezes. Finalmente a nossa história ela é um pouco mais justa. E assim, eu fico muito feliz de ver esse movimento continuado, né, Fer? Porque, claro, a ONU Meio Ambiente extremamente importante, a campanha Mares Limpos extremamente importante, aí vem a ONU depois e declara a década dos oceanos para a sustentabilidade. Então, é um contínuo, né? É um movimento que não tem volta. No meu olhar, não tem volta. E é uma ciência tão importante para que a gente possa dialogar de verdade com o conhecimento tradicional, todas imagina, o comércio mundial é feito através dos mares. Então a gente precisa Exatamente. entender a importância da conectividade que ele traz para as pessoas. E é muito orgulhoso. Realmente eu tenho muito orgulho de enxergar isso e de estar aqui, cara, com você, a pessoa que estava no front mesmo nessa construção, lá Tava no atrás, front. né, Fé? Tava, Lá tava, atrás, tava. desde uma Isso era inquietação uma... tua Isso é muito de louco, assim. pequena. Nossa. E hoje Isso saber é que muito legal. várias políticas públicas se pautaram nesse teu esforço, pô, isso é genial, né, Fê? É muito Isso legal. nossa, eu só tenho a agradecer por você ter aceitado a gente conversar aí, porque realmente, Boate. nossa, é bom demais, Fê. Bom É demais. gostoso, né? Bom Bom trocar ideia. Eu demais. tava com saudade dessa nossa agenda também. E agora Ah, lá na Coca, a importante. minha agenda mudou um pouquinho. Eu tô mais preocupado com como que a gente consegue reduzir os gargalos para que a garrafa PET, que vai ser produzida, vai continuar sendo produzida, ela chegue para reciclar. Então, o que a gente pode propor também para reduzir a quantidade de PET que uma grande empresa feita a Coca-Cola coloca no mundo? Né? Sim. Então, antes da gente encerrar, só para contar essa partezinha que Por está só favor, começando. por favor. Por É que esse que segundo, esse próximo capítulo aí esse na próximo história. capítulo? Então, esse capítulo, ele é o seguinte: quem melhor do que uma empresa do tamanho da Coca-Cola para mudar o jogo? Né? É. Então, quando eu me candidatei à vaga que abriu lá, primeiro que eu já conheci a Thaís Voivodic, que era gerente, e a Andréa Mota também, tinha tido já uma oportunidade, mas a Thaís eu já tinha ouvido ela falar várias vezes e tal. E, cara, simplesmente elas estavam na vibe certa. Elas estavam buscando a coisa certa. Então, veio do global da Coca esse compromisso do mundo sem resíduos. O que é o mundo sem resíduos? Eles vão
eles se comprometeram a, até 2030, tudo que eles botarem no mercado, eles trazem de volta. O equivalente a. Né? Então, cada garrafa que eu botar no mercado, eu tenho que trazer uma garrafa de volta. Tá. Eu ainda quero ver se a gente consegue chegar no nível de eu quero trazer a garrafa que eu botei no mercado, a mesma. Eu quero trazer de volta. Botar um QR Code nela. Eu quero trazer a mesma, mas isso aí fica um pouquinho mais pra frente por uma questão tecnológica e tal. Vamos pensar. Quero pensar isso. Mas a princípio é isso. A Coca, ela quer zerar a quantidade de resíduo que ela está colocando no mercado. Claro que não vai dar para tipo, não ter uma garrafa de Coca-Cola encontrada boiando nos oceanos, porque, cara, a gente tem um fator fundamental aí no meio que continua sendo o consumidor. Né? Então, por mais que uma grande empresa ela esteja conectada, ela esteja preocupada em trazer de volta, a gente tem essa variável Sim. que é o consumidor. Então, o consumidor precisa se antenar. Então, agora, a batalha dentro da Coca, para mim, é como que eu consigo mover toda aquela estrutura de marketing para conversar com o consumidor. Para sensibilizar mesmo. Para sensibilizar ele, para trazer de volta, para colocar, destinar corretamente a embalagem que ele gerou. Né? Que ele consumiu o produto da empresa, aquela embalagem ficou na mão dele, cara, destina corretamente, pelo amor de Deus. Então, esse é o meu capítulo agora. Mas o que é legal da Coca é que dentro dessa estratégia, ela não está pensando só nisso, tipo, eu preciso coletar tudo, mas também está pensando em reduzir. Tipo, porra, se eu tenho que coletar tudo, eu tenho que botar menos no mercado, Sim. né? E aí fica mais fácil para eu atender a minha própria meta. E uma das grandes soluções que vem dessa época já da Thaís e tudo mais, hoje a Thaís saiu, ela saiu da Coca-Cola e foi para a Ellen MacArthur Foundation. Hoje a Thaís trabalha na New Plastics Economy da Ellen MacArthur Foundation. Então, assim, tipo, ela era um cabeção sensacional e o que ela deixou na Coca-Cola é super, super vanguarda, super pra frente. Então, eu tô pegando esse legado dela, acumulando o meu conhecimento de educação do consumidor, que é principalmente a minha agenda, para tentar combinar isso daí para a gente botar a Coca-Cola, realmente ela já é hoje case, mas, porra, vamos mudar esse jogo todinho, né? E aí, um dos projetos sensacionais da tomara, Coca, filho. Tomara. Que a Thaís coordenou, pois é, pô, vamos nessa, né? É uma oportunidade incrível. Então, o que eles fizeram foram as retornáveis. Uma das grandes sacadas hoje da economia circular é o retornável. Por quê? Porque o retornável é logística reversa no negócio. Então, você coloca no mercado e traz de volta. Você coloca na mão do consumidor e ele tem razão para trazer de volta aquela sua embalagem e você cuida dela. Né? Acabou, terminou sei lá, vida útil, acabou, você traz de volta, recicla e pronto. Então, esse como eu vou dizer assim, é o santo graal da economia circular. É você ter total controle nas suas embalagens. Não, se imaginar, aí, é o basicão que resolve tudo, né? Pô, resolve. Por tudo, só que é muito. Caro. Resolve muito, só que é caro, né, para a empresa. Não é a logística é uma coisa cara. Você trazer de volta, lavar, reenvasar, botar de novo. Mas aí se sistematizar, vamos dizer, juntar diferentes atores para que essa promoção seja feita, tem um outro diálogo, né? Tem várias questões. Tem essas coisas de business que eu não vou nem me meter a te explicar e nem querer achar que eu entendo, porque eu não entendo. Meu negócio é plástico. E aí, mas só para contar a história, o que acontece? Qual que é o grande pulo do gato? O brasileiro sempre foi acostumado com retornável. A gente comprava garrafa de vidro de Coca-Cola em 1990, de 1 litro, ia lá e buscava e entregava de novo. Era um engradado, era uma coisa tradicional. Voltando, a mesma história de voltar ao passado, né? Soluções do passado que eram tão legais. Hoje é muito mais caro a gente oferecer isso para uma população muito maior. Mas é interessante. E aí, qual que foi o pulo do gato do diferencial? A retornável de PET, até alguns anos atrás, era
cada uma de um jeito. Então, se você queria comprar Sprite, você tinha uma retornável verde. Se você queria comprar... Na verdade, nem tinha, né? Se a gente fosse pensar em botar Sprite, a gente ia ter que ter uma garrafa própria. Se fosse pensar em colocar Fanta, tinha uma garrafa própria. Isso para vidro acontecia. E aí a grande sacada da Coca-Cola, com a Thaís e todo mundo, foi o seguinte, cara, a gente precisa pensar uma garrafa que seja universal. Uma garrafa só que invase todos os produtos da Coca-Cola. Então o consumidor entrega, comprou uma garrafa de Coca, mas quer comprar uma de Fanta, é a mesma garrafa. Uhum. Então você deixa de ter que produzir garrafas diferentes para invasar coisas diferentes. Você deixa de ter a preocupação de, pô, eu preciso ter pelo menos trocentas garrafas de Fanta para valer a pena. Né? Então, essa garrafa, que é a garrafa de RefPET, que a gente chama que é refillable, de retornável universal, foi uma puta sacada. Foi maravilhoso. Por quê? Porque simplificou a linha de retornáveis. E agora ela pode ser expandida até para outros produtos. Então a gente já pode envasar todos os refrigerantes, mas eventualmente vai poder envasar chá, suco, no mesmo tipo de garrafa. É maravilhoso. Isso foi tão sensacional. Gargalos de outras áreas ainda. Né? De outras áreas, de outras marcas, né? E essa solução foi tão sensacional que ela virou case na Ellen MacArthur Foundation. Então hoje tem já é do ano passado, mas tem um relatório da Ellen MacArthur de cases de reuso que está lá, a RefPET, que é a PET retornável universal. E isso a gente vai transferir agora para vidro. Então vai ter uma garrafa de vidro universal para ter essa mesma função. Então essa é uma das estratégias, sacou, da Coca de reduzir a quantidade de lixo que ela deixa para trás, ao passo que tem uma outra série de estratégias para trazer o que foi vendido de qualquer maneira, né? Que são os descartáveis de qualquer maneira. Nossa, então para você isso que eu tô fazendo lá. Tá um panorama muito legal, né? Você teve essa abrangência fora, depois dentro, e aí agora dentro mesmo de um real outro modificador aí, mais business mesmo. Incrível. Que jornada. Tá um puta desafio. Porque a minha linguagem é completamente diferente, a minha linguagem é de serviço público, é de oferecer, de dar, né, de doar, de produzir e doar. Mas a Coca é muito legal, porque até hoje... interessante, né? Mas o que é interessante é que é o seguinte, a Coca tem uma postura muito pré-competitiva. Então tem um monte, nenhuma das coisas que a gente produziu lá dentro, que eu falei assim, eu posso compartilhar isso com não sei quem? Pode. Ah, é? Nenhuma pergunta que eu fiz, tipo, eu posso compartilhar isso aqui com não sei quem? Falou assim, não, isso aí é segredo de Estado, não pode. Não, tudo da sustentabilidade a gente pode compartilhar, a gente pode dividir o conhecimento. E tem uma agenda pré-competitiva muito legal. Não, eu vejo muito isso, assim, até uma das pessoas que me inspiram, assim, de fora é o Simon Sinek. E o Simon fala muito sobre a diferença entre os jogos. Então, assim, na ideia de que existe um jogo infinito e um jogo finito. O jogo infinito, os jogadores não importam. O jogo vai ter que continuar sendo jogado. A sustentabilidade é isso. Precisa continuar sendo jogado. Independe se é o ator Coca, se é o ator Pepsi, se é o ator ONU Meio Ambiente, se é o ator Infinito Mari, se é o ator... Independe de quem que vai jogar. O jogo precisa continuar sendo jogado. A gente precisa continuar incorporando e melhorando a todo momento. E acho que esse é um jogo e super, super, super bacana saber que a Coca tá nessa também. Tá na de, cara, vamos aí, vamos em frente e dissemine. E esse lance da pré-competitividade é super legal. Que a gente está encabeçando um monte de iniciativas que chamam outros atores para trabalhar junto. Então, tem outras iniciativas que são com a Ambev, por exemplo, que é o maior competidor. E, então, assim, isso me deixa muito confortável de estar trabalhando nessa equipe, de estar trabalhando nessa empresa. E, assim, eu estou correndo atrás, comendo feijão para conseguir entender o que é que eles fazem lá dentro, para ver como é que eu consigo influenciar e tal. E, cara, tá muito louco, assim, tá desafiador, mas... Incrível, Fê.
A gente Incrível. começa de novo, né? E aprende Nossa, mais e, porra, depois leva para outro lugar, mais aprendizado e mistura tudo de novo. E sem vamos. dúvida. Sem dúvida. Nossa, Fê, eu só tenho a te agradecer por isso. Fê, eu vou deixar claro o teu contato para que as pessoas consigam entrar em contato, te escrever e tudo mais. É, uau, eu vou rever essa live aí algumas vezes, porque aprende um monte. Foi divertido. Incrível, Fê. Obrigado de verdade pela disponibilidade. Eu sei, com filho pequeno, a gente aqui também, eu sei bem como é. Obrigado pela disponibilidade. Desculpa todo esse tempo aí, mas eu tinha muita Imagina, pergunta para te fazer. foi Queria ótimo. muito. Obrigado de verdade. Queria te convidar. Eu vou receber Travou. Foi. o Lucas Issei na quinta-feira. O Uhum. Lucas Issei, ele é uma pessoa genial, um arquiteto estupendo. Ele é meu meio-irmão, então, assim, tenho uma tendência aí a chamar pessoas bem próximas, mas são realmente profissionais de alta excelência e que vale a pena. Então, a gente vai conversar sobre a desconstrução da educação, onde ele Ah, que trouxe, demais. ele inventou alguns métodos para avaliar e fazer avaliações continuadas nos alunos dentro da arquitetura, de projetos e tal, que são conceitos super legais para a gente Ah, que discutir, joia. e exercícios multidisciplinares. Então, inclusive, o Rodrigo Brenner aí da First Design estava também aqui, veio acompanhar a gente, e, o Lucas fez parte daquele curso de design que a ONU Meio Ambiente deu aquele apoio. É, e aí vai ser bem interessante a gente conversar Ai, sobre que isso. Queria te joia. convidar. Na quinta-feira vai ser às 8h30 da noite também. Tá, Tá bom? pode contar comigo, vou estar aqui assistindo. Tomara Obrigado, que ele Fê. seja menos prolixo do que eu. Falei quase duas Tomara que ele horas, as seja pessoas devem estar igual. de saco cheio. Tomara que ele seja igual. Fê, eu vou deixar a live aqui nos stories, vai ficar por 24 horas. Depois eu vou deixar ela no YouTube da Infinito Mari e eu vou colocar no site também. Eu te mando todas as coisas, todo mundo pode te encontrar lá para. Dá para eu ler as perguntinhas depois? Talvez, eu acho que sim. Talvez. Tá, A outra que eu salvei não deu, mas teve uma segunda que deu, então eu realmente não sei bem tá. como que vai se Então, comportar. quem tiver mandado alguma pergunta, se quiser me mandar no Tá, direct também, eu respondo depois. perfeito. Se alguma faltou, por favor, me relembrem e eu encaminho para Fer, se não for direto. Tá Tá bom, bom, show de Fer? bola. Fer, um Bom beijo demais falar com carinhoso. você. Beijo pra família. Cuide-se. Pede pro Para maridão fazer vocês mais também. live com música, pelo amor de Deus. Incrível. Ele tá meio retraído, assim, ele achou. Normal. A gente já fez muita farra aqui com os vizinhos, aí, né? Sei lá. Eu sei bem. Chegou Eu agora. acompanhei algumas. Pois é. Fer, um beijo carinhoso. Obrigado, boa noite, Obrigadão, tá? Bruno. Obrigado a todo Beijo. mundo que veio aqui e esteve conosco nessa empreitada. Beijo, Fer. Isso aí. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.